Rádio Grenal, dupla em debate. Sim, dupla em debate na Grenal neste domingo, com cara de chuva. Pois é, mas não sei se vamos ter, claro. Alguém de vocês me diz aí quem é que está como operador de mídias audiovisuais? Kleber Moscopi, nos acompanhando desde... Kleber Moscopi, então tá. Muito bem, então vamos dar crédito a ele e o trabalho do Kleber Moscopi. Lucas Dias, Lucas Katsurayama e Calvin Correa, os nossos debatedores. Joga o Grêmio. Eu vou começar até com o Calvin. É o prato principal, é o que tem, digamos assim, tem alguma coisa melhor no âmbito nacional por ser nosso, digamos, de primeira linha, hein, Calvin? Pois é, Dalpisol e audiência da Rádio Grenal, é um jogo meio sem graça, né? Eu até diria, porque o Grêmio acabou de jogar. O Grêmio jogou na sexta-feira e a última impressão que deixou não foi boa, né? Um 0-0 modorrento contra o Caxias, de 57 faltas, de um jogo que não andou e que não teve quase nada de bom para ser analisado, de apenas uma chance de gol, que foi com o Elias, que acabou até batendo mal na bola e perdendo debaixo da goleira. E o Grêmio volta a campo um dia depois de descansar. Então, certamente o trabalho não foi bom de lá para cá, né? Porque em um dia não tem como fazer algo muito bom que mexa, que faça algo diferente daquilo que a gente viu na sexta. Alguns jogadores devem ser trocados, alguns jogadores que a torcida já não quer mais ver com a camisa do Grêmio devem iniciar. O Alisson é um dos exemplos. Alguns dos garotos que a torcida quer ver mais com a camisa do Grêmio não devem iniciar. O Léo Chu, o Léo Pereira, que foi escanteado por jogar bem, né? O Léo Pereira jogou bem contra o São Luís, entrou bem no Clássico Grenal, depois não virou mais nem opção de banco contra o Del Valle e no último jogo, agora contra o Caxias, ficou no banco os 90 minutos. Então, devido a essa situação, né, o Grêmio nesse momento não empolga. Quem sabe possa fazer aí uma boa apresentação, um grande resultado, para o torcedor ficar um pouquinho mais animado com o time novamente. Mas, por enquanto, acho que não dá para dizer que é a grande atração, é o time mais interessante de se acompanhar. Até mesmo se a gente for pegar em comparação a competições que irá disputar, hoje, por exemplo, tem o Santos. O Santos é uma equipe que estava na mesma situação do Grêmio, mas agora dá para dizer que o Santos é um time de Libertadores da América. Palmeiras também joga hoje, time de Libertadores da América. O Grêmio não é um time de Libertadores, o Grêmio é um time de Sul-Americana, então para esse momento é de um nível abaixo. Menos mal, na visão de vocês, que o Novo Hamburgo, convenhamos, é fraco, né? O que vocês acham? Não deve dificultar. Tá lutando contra o rebaixamento, né? Pessoal do estúdio aí? Não, tava só acompanhando vocês, mas o Grêmio tem uma missão mais tranquila hoje, acho que até é bom para uma redenção depois de 2 jogos não positivos, eu diria, claro, a eliminação, mas também o empate chato, um jogo sonolento de Grêmio e Caxias, é um jogo para retomar até uma certa confiança para essa Sul-Americana que se inicia nessa semana, então é um jogo teoricamente mais fácil, né, Dalpisol, jogando em casa, mas eu acho que a grande sequência do Grêmio de partidos pode acabar dificultando um pouco. Alguns jogadores aí, Jean-Pierre Ferreira, por exemplo, atuando a terceira partida seguida aí como titulares. Então, pelo menos o adversário não é tão difícil. Novo Hamburgo com pontuação de rebaixamento, praticamente. Quer dizer, tem 9 pontos, o primeiro sendo rebaixado tem 8. Então, um jogo mais tranquilo para o Grêmio e para alguns dos meninos demonstrarem. A questão realmente eu acho que passa por algumas escalações, alguns nomes, como o do Alisson, por exemplo, que seguem como uma certa dúvida pra gente, né? O Thiago deveria fazer o que na visão de vocês? Observar o que? Projetar o que? Ajeitar o que? Tipo assim, para logo a chegada, provavelmente na sequência, do Thiago Nunes, né? O que ele deveria fazer? Olha, Dalpisol. O Thiago Gomes, né?
Isso. Com H, porque o Thiago Nunes sem H, muitos Thiago, às vezes eu me confundo. Mas o Thiago Gomes, se vier de fato o Thiago Nunes, que o problema é esse, né? Ele não tem ainda essa certeza. Então não pode nem trabalhar alguma questão de modelo, de estilo de jogo, que vai mudar, que não vai mudar. Ele tem que ir pela cabeça dele do que está acostumado a fazer. Só que o Thiago Gomes está acostumado a fazer, em termos táticos até, é algo muito parecido com o que o Renato fazia, porque a transição se espelhava no profissional, para jogar, para adaptar os garotos ao mesmo estilo de jogo. Então, tudo que o profissional fazia, a transição também fazia, e o profissional era comandado pelo Renato. Então, em termos táticos, não muda nada. Vai seguir lá o 4-2-3-1, o volante que busca mais o jogo, agora tem um mais marcador com o Thiago Santos, tem os pontas, né? Tem o meia central e o centroavante, isso aí não vai mudar, ele não vai fazer um 4-4-2, um 3-5-2 ou algo distinto disso. O que ele pode tentar ajudar, né, é na promoção dos garotos, já que ele trabalhava justamente com os jovens, né, os sub-23, agora para esse ano seria sub-21, colocar mais esses garotos em campo. Só que ele não está fazendo isso, pelo menos na última partida ele não fez. Ele tinha ali Fernando Henrique, tinha Vitor Bobsin, cansou o Thiago Santos, chamou o Lucas Silva. Aí não adianta, né? Ele é o técnico da transição, técnico das categorias de base. Ele não vai ficar, ele já sabe que não será o treinador do principal. Poderia aproveitar, então, que ele conhece melhor os jovens e coloca mais esses jovens, porque pro Lucas Silva não vai fazer a menor diferença jogar contra o Caxias. Pro Alisson não vai fazer a menor diferença jogar contra o Novo Hamburgo. Já tem tantos jogos na carreira como profissional, o que vai mudar esse jogo? Agora, para um Fernando Henrique, para um Vitor Bobsin, poxa, é o quarto, quinto jogo como profissional na vida. É um jogo importante. Pro Léo Pereira, é um jogo importante. Então, eu acredito que ele deveria bancar, né? Não sei qual é a autonomia dele para fazer a escalação, porque ele é um interino, então não sei se tem gente que palpita também, que dá a dica ali, ou se ele pode ir com a cabeça dele. Mas o que para mim seria interessante, ainda mais no ambiente de Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio já está praticamente classificado, lançar mais esses jovens, colocar mais esses garotos para jogar. Pois é, a questão é a seguinte, né? Vocês acham normal que alguém sugerisse para ele alguma coisa? Olha, faz em torno disso para já deixar encaminhado para quem chegar. Ou não, não tem que se meter. É igual, mesmo sendo interino. Como interino vai... ele não tem respaldo, né? Não tem autonomia, não dá pra dizer, olha, o Thiago Gomes mandou, assim... A gente viu no jogo contra o Del Valle, né? Que o Renato não estava o Alexandre Mendes, o seu auxiliar. Um cara de muito mais peso no Grêmio do que o Thiago Gomes. Os jogadores iam lá e o PP ia entrar no jogo. Não tinha instrução do técnico, né? Era o PP conversando com o Ferreira, e aí? Tu quer jogar do lado direito ou do lado esquerdo? Ah, tanto faz. Ah, então tá, beleza. Qualquer lado aí a gente fica e vamos embora. Aí o Matheus Henrique cobrando lá do Alexandre Mendes. Tá aí, meu. 5 minutos já, o Maicon foi expulso, só tô eu de volante aqui, não vai botar alguém pra me ajudar. E o Alexandre Mendes, tem que esperar aqui o Renato me dar a instrução pra ver quem é que eu tenho que tirar, quem é que eu tenho que colocar. Então já tava meio bagunçado com a presença do Renato em termos de ainda ser o técnico, embora ausente, e aí com o seu representante, o Alexandre Mendes, de auxiliar. Agora que é o Thiago Gomes, que tem menos peso ainda, é mais difícil de imaginar a autonomia desse profissional. Os outros dirigentes devem sugerir algo e ser tranquilo do técnico acatar, né? Pois é, tava meio à deriva, né? E agora parece que mais... Assim, para procurar técnico, por exemplo, quem é que está buscando esse técnico? Quem é que está bancando o Thiago Nunes, se for de fato o Thiago Nunes? É algum profissional da área do futebol em termos de contratação, de mercado, de análise? Ou é simplesmente os dirigentes abnegados, né? O presidente Romildo, o conselho de administração, o CEO lá, o cara das finanças, o Amodeu? É esse pessoal que é mais palpiteiro ou tem um
profissional, cara do ramo, um Paulo Pelaipe da vida, um diretor, né? Um diretor remunerado, um cara pago para fazer essa função. Parece que não tem ainda. Então, o Grêmio vai nos palpites, né? Na impressão pessoal. Daqui a pouco numa amizade ali, como funcionava muitas vezes com o Renato, né? Eu quero o Thiago Neves. Por que tu quer o Thiago Neves? Porque eu conheço o jogador, na minha mão vai render. Rafinha joga futebol aí comigo. Não tem um setor de análise que é levado a fundo, né? Pesquisa, método. É assim, é impressão pessoal, palpite, acho que vai dar certo, acho que não vai. E é assim, o Grêmio vai tocando a vida por enquanto, né? E por isso a importância de profissionais das áreas, de um vice de futebol, um executivo de futebol, pessoas da área, né, especializadas, como o Calvin estava trazendo, um profissional para isso, e o Grêmio não tem essas pessoas no momento. Desde a saída do Klaus Câmara, mais para a segunda parte de 2020, e como executivo de futebol, e o vice de futebol, a saída do Paulo Luz logo após a final da Copa do Brasil, o Grêmio tem esses cargos vagos, preenchidos, acumulados por Romildo Bolzan Júnior e o Carlos Amodeu. Eu acho que isso acaba sendo um dos problemas do Grêmio, porque acho que o planejamento acaba passando muito por aí. O planejamento, as ideias, e não simplesmente o palpite, como o Calvin mesmo disse. Então, acho que passa por aí um primeiro problema do Grêmio, e por isso a pressa para definir um novo vice de futebol, os diretores de futebol, que a informação do Bruno Soares até que deve ser o Marcos Herman, né, como o novo vice de futebol do Grêmio, e já com alguns possíveis vices de futebol, o Kevin Krieger e o Eduardo diretores, Fernandes. no caso. Isso, perdão, diretores de futebol. E aí o Grêmio pelo menos vai moldando com pessoas que têm esse propósito, mas no momento não tem, né? Pois é, o Calvin eu acho que não é muito adepto do diretor amador, né, Calvin? Eu tô errado. Nessa era, assim, né, 2021, as coisas já estão muito profissionais no futebol para se buscar diretores amadores. Tudo bem, pode dar certo, mas para um time do tamanho do Grêmio, eu acho que nesse momento a ideia seria o diretor executivo, diretor remunerado, pago para fazer o seu trabalho e com uma certa experiência, pelo menos no mercado, né? Não alguém que vai começar agora no Grêmio. Algumas equipes podem promover mais esse tipo de diretor que inicia e tal, mas o Grêmio acho que está num patamar já em que o mais indicado seria um profissional mais experiente no mercado. É que, tal como na política partidária, às vezes tem que indicar um secretário que não é especialista da área, um ministro que não tem nada a ver com a área. Não é o caso do Marcos Herman, que conhece muito de futebol, mas até isso, em clube de futebol, também acaba prevalecendo, né? Encostar as peças. Essa parte política. Eu até, nesse momento, eu considero até mais importante esse diretor que vai lidar diretamente com as contratações, com o planejamento do mercado, do que propriamente o vice de futebol. Vejo mais o vice de futebol como aquela figura política que vai ali dar o respaldo para o diretor, para o treinador, fala nas entrevistas coletivas, mas não é um cargo decisivo. Para mim, o decisivo para a montagem de elenco, para a contratação de treinador, jogadores e tal, é esse diretor, porque é esse cara que tá ali, vai buscar no mercado, vai trabalhar com planilhas, vai trabalhar com números, vai trabalhar com análise, né? Não com palpitômetro, não com impressão pessoal. Acho que já acabou a era da impressão pessoal. De, aquele cara ali eu vi jogar uma vez e eu achei bom, então vamos tentar ir atrás dele. Não, eu quero um jogador com tais características. Vai lá, vê um bom passador, busca o índice de acerto de passes, com passes para frente, no modelo. Hoje tem tanto scout no futebol, tem tanto número assim, que se tu fizer uma boa pesquisa, e tem vários softwares aí para o cara colocar tantos índices aí e dar o resultado final, saem tantos jogadores de uma lista. E a partir daí tu vai, com essa lista,
sabendo quem custa mais, quem custa menos, onde tu pode ir, quem joga mais perto do modelo que o teu time joga, para daí daqui a pouco o cara já se adaptar a esse estilo. Então tem Lado tanta comportamental ferramenta também, né? hoje, e me estranha muito ainda algumas contratações serem só na convicção pessoal, sem passar por nenhum tipo de análise. E tem o pessoal lá do comportamental também, né? Isso influencia. Às vezes traz um jogador que ele, taticamente, ele pode ser útil segundo os números, mas ele perturba. Exato, claro. Aí é preciso ter a segunda parte, né? Que é a conversa individual com o jogador. Mas primeiro, tu tem que definir aquilo que tu quer pro teu time. Antes de qualquer coisa. Não dá pra sair por aí chutando o nome A, nome B, esse eu vi uma vez foi bem. Define tudo. Depois tu vai começar a reduzir a tua lista. Pesquisou um tipo de treinador, por exemplo, que tu quer pro teu modelo, vai dar 10 treinadores, alguma coisa diferente do outro e tal. A partir daí é que tu vai começar a fazer uma busca mais personalizada, quem são esses profissionais. Mas eu acho que primeiro é preciso definir um perfil, seja na hora de contratar jogador, na hora de contratar treinador. Deste perfil, saem tantos nomes. A partir daí, tu faz uma pesquisa mais aprofundada em relação a cada nome que saiu desse perfil. Mas não adianta ir, eu quero o Thiago Nunes, mas se não der o Thiago Nunes, quem sabe o Lisca? Não, peraí, já tá tudo errado, já tá completamente diferente, já tá fugindo o principal, que é o modelo de jogo. Como é que vai ser o Thiago Nunes ou o Lisca? Não, então tu define um modelo de jogo, define a forma que tu quer jogar, se é com a promoção de jovens, se é com um treinador que tá mais acostumado a trabalhar com os cascudos, define tudo isso. Vai te dar uma lista de nomes mais ou menos similares. A partir desses nomes similares, aí tu vai pesquisar mais a fundo cada nome para encontrar o ideal. Mas às vezes parece que essa busca de treinador tu vai de um X para um Z. Tu vai de um A para um H, um negócio completamente diferente, que muitos clubes fazem isso, né? Olha aqui o Katsurayama e Calvin, às vezes, talvez mude agora com o Grêmio não tendo o Renato, um diálogo melhor nas contratações, né? Diferente do que vinha ocorrendo. Porque, Dalpisol, Renato, pelo seu tamanho no Grêmio, o seu tamanho, eu digo, ter uma estátua na frente, ele tinha poder, moral, e a gente podia até questionar isso para mandar e desmandar, né? Não só em contratações, mas em quem entrava ou não no vestiário. O Grêmio trazendo praticamente qualquer outro técnico não precisa, aliás, nem deveria, na época do Renato, se submeter a isso, né? O Grêmio agora... esperamos que, independente do técnico que venha, tenha total autonomia sobre o que vai estar acontecendo, com um vice de futebol presente, um vice de futebol de peso, que tem uma relação de igual para igual com o treinador. E isso estou falando primeiro no vestiário, né? Em contratações nem se fala. Acho que o técnico pode fazer pedidos, pode fazer sugestões. O Renato se envolvia bastante até em conversas diretas com os jogadores que ele pretendia, que ele queria que o Grêmio trouxesse, mas... acho que agora tem que realmente, por toda essa questão da profissionalização que o Calvin trouxe bem, o Grêmio precisa começar a pensar diferente. Eu acho que o Grêmio tem essa estrutura pronta, só que eu acho que acabava ficando muito na voz do Renato, e eu acho que já passou o tempo de ser só nisso, né? Eu acho que a análise de dados no futebol, ela é muito útil para fazer o scout e ser preciso nas contratações. Pois é, né, Calvin? Talvez mude o jeito de contratar sem o Renato, né? Preciso, né? Embora eu tenha até minhas dúvidas se o Grêmio, de fato, tinha muito esse interesse de mudar nesse aspecto, né? Me parecia muito confortável pro Grêmio deixar tudo pro Renato. Menos trabalho pros outros, né? Renato faz o treinamento, o Renato se preocupa com a grama sintética da arena ali, da parte do aquecimento, o Renato busca jogadores, liga para os atletas, conversa, quase fecha contrato com alguns jogadores. Então, assim, os outros não precisam fazer nada, né? Deixava tudo nas costas do Renato. Se tivesse sucesso, o Renato também, claro, seria o cara que receberia as glórias. Se tivesse um fracasso, muitas vezes o presidente Romildo abraçava, né, para proteger o Renato, e eles se entendiam muito bem dessa maneira.
né? O Renato trabalhava bastante, o presidente cuidava de outras situações e não tinha muito contestação interna, né? Mas agora, sem o Renato, quem não fazia tanto trabalho, quem não se esforçava tanto em outras áreas, vai precisar se esforçar, vai precisar ter essa criação de outras áreas que já deveriam existir, né? É que com o Renato era hierarquia do Grêmio, presidente Romildo, treinador Renato Portaluppi já, passa toda a direção, né? Todos os diretores que passaram na época abaixo do Renato, né? Próprio ex-presidente Duda Cref, abaixo do Renato na hierarquia. Paulo Luz, abaixo do Renato. Deco Nascimento, todos, o Odorico, todos ali abaixo do Renato. O Renato só não mandava mais que o presidente. O Renato chegava lá nas entrevistas coletivas, olha aqui, eu quero dizer que eu dei a incumbência aos diretores para trazer o Tardelli. Peraí, o treinador dá incumbência aos diretores, o treinador manda na direção, mandou a direção contratar o Tardelli, mas que clube é esse que o treinador manda na direção? Que eu saiba, na hierarquia normal é presidente, aí o vice, aí tem o diretor, aí depois tem o treinador. O treinador pode conversar ali e tal com o diretor, quem sabe esse? Não, pode ser, vamos ver. O diretor é que tem que chegar com a ideia de o que tu tá precisando. Eu tô precisando disso. Não é assim, treinador, eu tô precisando do Tardelli. Não. Tu tá precisando de que tipo de atacante? Eu quero um atacante que jogue em tantas posições, de velocidade ou mais de força. Tá, vou buscar um perfil para esse. Se o Tardelli se encaixar nesse perfil, ok. Se não, tem aqui os perfis. Tu tá me dizendo um tipo de jogador, não é o nome. E muitas vezes os clubes se baseiam no nome. E aí esse nome já está defasado. Então, era muito simples e muito tranquilo para o Grêmio funcionar tudo às costas do Renato. Estou curioso para ver como é que vai ser agora sem o Renato, com mais responsabilidade para outras pessoas. Pois é, e até vem uma informação do Rio de Janeiro que o jogador ou os representantes desmentem do lateral direito Rafinha, de que ele talvez quisesse ir embora porque ele veio em função do acerto com o Renato. Mas eles desmentem os empresários e assessores do atleta. O Rafinha já estreou capitão do Grêmio, né? Recebeu braçadeira no jogo contra o Caxias. Sim, já identificado como um líder. Dalpizol. Oi. Começando agora a entrevista coletiva de Victor Cuesta. Você vai enfrentar o Always Red na estreia da Libertadores e o Miguel Ángel Ramírez falou recentemente que jogo a jogo estuda o seu parceiro de zaga. Ora Lucas Ribeiro, ora Zé Gabriel. Quais as diferenças para ti como titular indiscutível dessa zaga de jogar com um ou com outro, seja no confronto da Libertadores ou nos demais do Gauchão e temporada? Boa tarde. Bom, é a escolha do treinador. Eu sempre trabalho para dar o meu melhor, independente do meu companheiro. Obviamente que a gente vem se entrosando muito bem, tanto com Lucas quanto com Zé. Então a gente procura sempre fazer o melhor e o que o treinador vem pedindo. Acho que jogo a jogo fomos evoluindo e queremos dar sequência à nossa ideia de jogo. Cuesta, tudo bem? Boa tarde. Ainda em cima da pergunta do Rafael em relação ao teu parceiro de zaga. Como vem sendo trabalhado o dia a dia teu e do Zé Gabriel e do Lucas Ribeiro, visto que são dois atletas ainda jovens que vão ter muitas oportunidades com a camiseta do Inter, mas como que vem sendo trabalhar com esses dois atletas jovens e como é que é o dia a dia seu com eles, visto que tu é um atleta mais experiente? Acho que o trabalho vem sendo bem feito. São dois jovens, como tu disse, que no meu ponto de ver tem um grande futuro, uma grande carreira pela frente. São novos, tem muito a evoluir, mas tem muita qualidade e tem o que o nosso treinador quer, né? Acho que são dois zagueiros de qualidade que com o tempo vão dar o seu melhor.
Cuesta, boa tarde. A expectativa para a estreia está chegando aí, falta pouco mais de 2 dias, né? E como que está esse trabalho, principalmente pela questão da altitude, né? É um adversário desconhecido e também a altitude que pode complicar vocês, tanto que a logística foi trabalhada para vocês chegarem só pouco tempo antes da partida. Como que vocês já vêm trabalhando isso depois do jogo do Aimoré, essa questão da altitude e também a preparação final para a estreia? Sim, a gente vem trabalhando. Começamos ontem a preparar o nosso jogo. Sabemos que a altitude é uma adversidade dentro da Copa Libertadores, mas o adversário é o Always Ready e a gente está preparando o jogo conforme o time que vamos enfrentar, né? Então, Miguel está nos dando todas as opções para que a gente possa fazer um grande jogo e voltar com a vitória para Porto Alegre. Cuesta, o Inter nos últimos anos, ele bateu na trave em algumas competições. A gente cita a Copa do Brasil e, por último, o Campeonato Brasileiro. Você vê em 2021 o Inter pronto e com potencial para conquistar títulos, para deixar de bater na trave e, de fato, conquistar títulos? Sim, o ponto positivo é que a gente vem sendo competitivo há muito tempo. Todos os anos a gente está chegando, infelizmente, está batendo na trave, como tu disse. Acho que agora temos um elenco muito qualificado, estão vindo jogadores de qualidade para acrescentar no nosso grupo, e acho que estando todo mundo em boa forma, a gente vai ser competitivo novamente e vai brigar em todas as competições que tiver por jogar. Cuesta, como que você avalia a chegada do Taison? É o grande reforço do Inter para a temporada, chega com identificação com o clube, com a camisa 10, e é um reforço que vocês podem ter ainda nessa fase de grupos da Libertadores. Sim, um jogador que, como eu disse anteriormente, vai somar muito, 12 anos na Europa, com uma carreira aqui no Inter que teve muito sucesso também. Então acredito que vai nos ajudar muito, e a gente estava esperando um jogador desse tamanho para que possa qualificar ainda mais o nosso grupo. Então a gente está esperando o Taison para que possa trabalhar com a gente e possa nos ajudar muito. Cuesta, agora sobre o trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez, como que vem sendo a adaptação tanto sua quanto defensor, mas também em relação ao grupo, como que vocês vêm se adaptando, pois é uma ideia de jogo totalmente diferente da que vinha sendo construída no Inter nos últimos anos. Como que vem sendo essa adaptação do grupo agora também visando uma Copa Libertadores? Bem, muito bem. Acho que o grupo está gostando da ideia. Bom, eu trabalhei com essa ideia desde Independente durante 3 anos e eu gosto muito dessa ideia. Obviamente que requer muito trabalho, adaptação, mas que dia a dia, show a show, a gente vem evoluindo. Acho que deu para ver nos jogos que a gente disputou no Gaúcho. E agora começa uma competição diferente e que a gente tem que se preparar muito, porque sabemos o nível de dificuldade que a competição tem, e acho que trabalhando e se adaptando a gente vai fazer um grande campeonato. Cuesta, o Jason falou antes da questão do Inter, que desperdiçou as chances, né? Não conseguiu conquistar os títulos. E agora, você falou do trabalho do Miguel, que o grupo está gostando. O que tem que ser feito, principalmente em relação à temporada passada, onde o Inter bateu na trave, para que esse ano a torcida colorada volte a comemorar um título de expressão? Sim, acho que a temporada passada trabalhamos com 2 esquemas diferentes e acho que nos 2 deu certo, tanto com Chacho como com Abel nos adaptamos aos 2 esquemas diferentes,
eles propuseram. E agora é uma ideia mais parecida com a do Chacho, mas também é diferente, e a gente vem se adaptando muito bem, e é trabalho. E dia a dia, jogo a jogo, e à medida que os jogos vão passando, a gente tem que ir melhorando e evoluindo. A gente sabe que também por momentos vai passar por dificuldade, porque os adversários vão conhecendo, e a gente tem que ir implementando coisas novas para poder vencer os adversários. Justamente sobre isso, Cuesta, você citou que esse modelo de jogo você já conheceu nos tempos de Independiente. Uma das críticas do torcedor é de que a bola está indo muito para o Marcelo Lomba, que o goleiro está participando demais. Algo que a gente vê no futebol de hoje, essa saída de trás. O que você acredita que esteja faltando para se chegar no nível que você entende que seja o ideal? É uma transição que precisa ser mais veloz, com menos toques de bola? O que na prática o Vitor Cuesta, que é titular indiscutível do sistema defensivo do Inter, entende que precisa acontecer para que não existam mais dúvidas com relação a esse novo modelo de jogo implementado pelo treinador? A gente conta com a ajuda do nosso goleiro, é a ideia do jogo. Também a gente entende o torcedor, talvez no Brasil não tenha se visto uma ideia de jogo assim, então o público brasileiro talvez não esteja acostumado. Acho que o Diniz fez no São Paulo, acho que deu certo, caiu o rendimento do time na última parte do campeonato, mas em si acho que fez um grande trabalho, e a gente quer fazer assim parecido com o trabalho do professor Diniz, que tentou implementar no São Paulo, obviamente com ideias diferentes que o Ramírez quer, mas é isso aí, ter paciência. Contamos, como eu disse, com a ajuda do nosso goleiro, e tendo a paciência, obviamente que, como eu disse no começo da entrevista, requer muito trabalho, e a gente tem que aceitar os movimentos para que a gente possa desenvolver muito bem essa ideia de jogo. Olá, Cuesta. Pela segunda vez apenas na história, o Internacional joga a Libertadores da América pelo terceiro ano consecutivo. É um feito do atual grupo de jogadores. O que essa experiência das duas edições anteriores vai contribuir para mais uma grande participação colorada na maior competição continental, Cuesta? Muito. Esse grupo, como eu disse, vem sendo muito competitivo. Na primeira Libertadores fizemos um grande trabalho, na segunda fizemos uma grande fase de grupo, talvez nas oitavas jogamos bem na Bombonera, não tão bem aqui no Beira-Rio, mas agora o grupo já está bem encaminhado, bem aceitado, então temos que trabalhar para ser competitivo novamente. Tá aí na Alpizol a entrevista coletiva do Victor Cuesta, entrevista padrão da Conmebol, véspera de jogo de Libertadores, o zagueiro argentino falando um pouquinho, projetando essa partida de Inter e Always Ready na terça-feira. Ele nunca vai responder, né, Calvin, sobre o melhor parceiro da zaga. Não seria descortês, né? Não, até porque essa bronca também fica pro treinador, né? O treinador que escolhe quem joga com ele. Agora ele deu uma resposta que talvez gere alguma repercussão negativa, né? Especialmente nas redes sociais. Quando ele cita o Diniz, né? E diz que o trabalho do Diniz deu certo, que caiu na reta final, mas que foi um jeito interessante e que o Inter quer também fazer isso acontecer, com algumas diferenças em relação ao trabalho do Diniz com o Ramírez, mas comparando um pouco e fazendo esses elogios ao Diniz, porque tem muita gente que detesta o Diniz, que detesta, abomina o estilo de jogo do Fernando Diniz. Então acho que esse tipo de
de resposta do Cuesta, por mais sincero, que talvez encontre alguns concordando, acho que vai gerar uma repercussão um pouco negativa nas redes sociais. Dalpizol? Eu sou bastante avesso a esse jeito. Alguém pode pensar, modelo arcaico, até pode ser. Diga. Não, só porque o nosso colega Bruno Soares está na linha com uma informação de Grêmio. Só vamos escutar o Bruno Soares. Diga lá, Bruno. Tudo bem, Dalpizol? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A informação é que nesse momento, Dalpizol, o técnico Renato Portaluppi está no hotel se despedindo de todos os jogadores, toda a comissão técnica do Grêmio, todo mundo que está concentrado para essa partida de hoje. Renato foi lá, fardado com a roupa de treino do Grêmio, tirou foto com o pessoal, conversou com cada um, se despediu de todos. Último momento do Renato dentro do Grêmio. Nessa despedida, o Renato, que já havia testado negativo para a Covid, né? Então não precisa mais estar no isolamento. Teve alguns sintomas mais importantes, mas conseguiu se recuperar bem sem sequer precisar baixar do hospital. Renato, então, negativado, está na concentração do Grêmio, tirou foto com todos, conversou com todo mundo, a despedida do Renato. E quem quiser acompanhar uma das fotos ali, ele postou com o técnico interino, o Thiago Gomes, né, da transição, que está no profissional de forma interina. Eu publiquei nas redes sociais, no meu Twitter, @BrunoSRepórter, e também já em instantes estará em todas as redes sociais da Rádio Grenal, @RDGrenal no Instagram, @RDGrenal no Twitter também já está lá, e claro no Facebook Rádio Grenal Oficial, para acompanhar essa despedida do Renato. E eu estava, como sempre faço, Dalpizol, olhando a questão dos torcedores, né? E muitos torcedores até emocionados, nada de críticas ao Renato nesse momento, pelo contrário, claro que o entendimento da maioria é que estava na hora da troca do comando técnico, mas pelo carinho, a idolatria do Renato, muita gente se despedindo do Renato de forma muito carinhosa, dizendo que o treinador deixará saudades. Então, o torcedor, nesse momento, acompanhando o último ato, a despedida de Renato do Grêmio. Só para contextualizar, assim, deixar bem clara também a situação. Eu acho ótimo que ele se despeça dos jogadores do Grêmio. Mas o Grêmio está hospedado em que hotel? A concentração do Grêmio em que hotel? Falhou a ligação, não consegui escutar. Concentração do Grêmio em que hotel? O Grêmio está concentrado no Deville, onde mora o Renato, né? Então... sim. Por isso que eu quero dizer. Ele não se deslocou, ele saiu do apartamento dele. Isso. Exato. Ele foi porque o Grêmio acabou ficando concentrado e aí ele saiu do apartamento dele e foi até o quarto de todos os jogadores para fazer esse último contato. Boa. Achei bem legal, ainda mais usar fardamento do clube. Parece... Alguém pode pensar que é uma medida política, eu não. Eu acho que é de carinho mesmo com o clube, e o clube continuará admirando, enquanto o clube, o contexto do Grêmio, e ele o Grêmio, claro. Certamente, professor. E ele estava com a roupa de treino, certamente ficará com algumas roupas do Grêmio, né? Mas esse último ato, porque o Renato está se despedindo, ele está voltando para o Rio de Janeiro, né? Então, por isso essa despedida dele de todos no clube, gerando emoção por parte da torcida. Pro jogo de hoje, o Grêmio... Oi? Vale uma brincadeira. Se ele fizesse uma rifa para doar instituições de caridade, as roupas dele do Grêmio, imagina quanto valeriam. Muito, né? Certamente muito. Eu tô dando uma boa ideia. Com certeza, eu senti falta como último ato a entrevista, né? Pra se despedir. Seria boa também. Mas já pensou, Calvin, leiloando as peças do Grêmio e dando essa grana para uma instituição de caridade? Poderia ser. Agora, fica estranho, né? O maior ídolo da história do Grêmio deixa o clube e não tem nenhuma manifestação dele a respeito, né? Uma entrevista coletiva, Rio, né? Ou se ele quisesse só um pronunciamento, já que daqui a pouco pode vir perguntas mais fortes que ele não queira responder nesse momento, mas enfim. Eu acredito, Dalpizol, que o Grêmio possa lançar nas redes sociais ao longo do dia algum tipo de agradecimento do Renato. Entrevista coletiva bem provável que aconteça, né? Até porque o jogo acontece hoje, né, do Grêmio, mas algum relato sim, porque ele está com todos, inclusive com a assessoria de imprensa do Grêmio no hotel. Então, acredito que isso possa ocorrer, sim, ao longo do dia, uma despedida do Renato.
Mas, Dalbzão, então o pessoal pode ir acompanhando as redes sociais da Rádio Grenal, @RD Grenal, que tá lá a foto com o Thiago Gomes, ele se despedindo. O interino postou um texto também em agradecimento ao ex-treinador do clube. Eu vou aproveitar, Dalbzão, para fechar dando esse provável Grêmio. O Wanderson será titular na partida de hoje. O Luiz Fernando ficou fora da relação e o PP também não começa a partida. Tendência do Ferreira e do Jean-Pierre, mesmo que tenham jogado quarta e sexta, uma tendência bastante grande que eles comecem. O Grêmio deve ter Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues e Cortez, Matheus Henrique, Darlan, depois Ferreira, Alisson e Jean-Pierre na frente, Diego Souza. Esse provável Grêmio, 8 horas da noite na Arena contra o Novo Hamburgo. Lá estarei. Valeu, Dalbzão. Um abraço. Um abraço. Max Econômica Farmácia, sempre o menor preço, 10 vezes sem juros. Um bom programa para vocês. Opa, valeu. E aí, gente, falta despedida, provavelmente o máximo que ele possa fazer é um vídeo de despedida. Depois, aos poucos, lá no Rio vai acabar falando, né? Acredito que isso vai acontecer sim, Dalpizol. Ele agora se despede dos seus companheiros, né, dos seus colegas de trabalho, os jogadores com que ele esteve aí por 4 anos e meio, praticamente. Então, faz essa despedida e imagino que ainda falta essa última palavra pro torcedor gremista, que aí sim, eu imagino que ainda vai acontecer. Não acredito numa entrevista, porque pode tocar em pontos mais delicados, mas um pronunciamento com certeza. César Fabres traz a informação, sempre atento. Renato volta terça para o Rio, amanhã sai uma declaração oficial dele. Legal. Só declaração oficial, o Calvin, nada mais que isso. Vai falar só aquilo que ele quer falar, sem tocar em assuntos que daqui a pouco o torcedor também quer saber, né? Porque se houve uma saída é porque algumas situações ruins aconteceram e também exigem respostas, mas nesse momento não é a intenção do Renato explicar detalhes mais complicados. Pois é, mas hoje é de se esperar observações e que ele, se tiver que fazer mudanças, faça mais cedo do que ocorreu lá em Caxias, né, Trio? Pode fazer mais também, né? Em Caxias o Thiago Gomes só fez 3 trocas. 5. O futebol ainda segue com 5 trocas. Então teve alguns jogadores ali que ficaram no banco de reservas e poderiam ter entrado. Assim, agora quando o Bruno Soares destaca essa provável escalação e destaca alguns nomes aí, né? Alisson em especial, acho que é o que está mais chamando a atenção da torcida hoje, tendo tantos jogadores para a mesma posição, talvez a intenção não seja realmente de fazer uma grande mudança, né? Eu tô curioso para ver ao longo da temporada, agora que vai começar as competições mais fortes, que essa promessa do presidente Romildo de acelerar a entrada dos jovens na equipe, ela vai acontecer. Porque é muito fácil colocar os jovens nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Agora, quando as competições apertarem, quando vierem os jogos mais importantes, aí eu quero ver se de fato, na dúvida entre um jovem em ascensão e um jogador mais experiente em declínio, quem é que joga? Por enquanto tem jogado ainda o mais experiente em declínio, porque era o mais experiente, mesmo que estivesse em declínio. A questão da experiência estava superando a fase. Não sei se é dessa forma que tem que acontecer. Agora você já tem uma nova Yamaha em Porto Alegre, a Yamaha Ediza, na Avenida Sertório. Yamaha Ediza conosco na Grenal. Surgiu uma novidade Yamaha para a Grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, que está aberta com loja, oficina, peças e acessórios para você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura. Muito bem, recado da nossa Ediza e Katsurayama. Dalpizol, dá uma passadinha aqui nos ouvintes participando no 999194808. Vamos lá, o pessoal falando do Renato, né? Porque é o assunto de agora.
Ainda estamos aguardando também aí uma cornetinha, né, do torcedor. Também estamos aguardando as entrevistas de despedida do Abel e do Eduardo Cudê. Também aí o torcedor gremista ficou na bronca. Ele não quer. Então ele não é gremista, ele não quer ouvir Não quer a palavra final, Renato. Não, deve ser colorado esse. Acha engraçado o Renato usar fardamento? Ele era ídolo do torcedor gremista. Acho que ninguém falou que era engraçado o Renato usar o fardamento, né? Achou legal, no momento que ele já não é mais um funcionário do clube, estar ainda usando. Vamos passando aqui. Boa tarde, Grenal. Kainan de Santo Antônio da Patrulha, abraço para todos. O Kainan que é sempre muito fã do Kenny Braga, né? Boa tarde, Dalpisol. Torcedores, viúva faz parte, mas imprensa viúva do Renato é dose para mamute. Adolfo de Viamão, abraço. Imprensa e torcida amarrando o cara. Faz tempo e querem que o próprio dê satisfação, faça doações. Estão de brincadeira. Diego Gaúcho em Parnaíba, como litoral é que do Piauí. Só um pouquinho. Se tu puder confirmar, o que ele escreveu sobre doações? Que a imprensa e a torcida estavam malharando o cara faz tempo e querem que o próprio dê satisfação, no caso a declaração, e faça doações. Meu amigo, da América. A tua desumanidade deve ser grande mesmo. Lamento o teu recado. Pois é. Mas o ouvinte segue participando aí da opção no 999194808. Pô, misturar crítica com uma doação para uma instituição de caridade é de uma pobreza de espírito assim, louco. E a questão do pronunciamento, né, Dalpisol, não é uma questão só para a imprensa, pro torcedor realmente. Tem uma palavra final de um cara que é o maior ídolo da história do clube, que sai depois de bastante tempo, algo muito incomum no futebol brasileiro. Fica faltando uma palavrinha final que vai acontecer, né, por forma de um pronunciamento, mas em texto, que nos passa aí o nosso colega César Fabres, mas necessário, né? Acho que até pela relação com a torcida como ídolo. Pois é. E o tempo é curto para iniciar agora a Sul-Americana. Dá tempo de mexer alguma coisa com esse mesmo grupo, Calvin? Acredito que não, né? Acredito que não. Deve até ser o Thiago Gomes ainda, né? O técnico da quinta-feira para estreia da Sul-Americana. Então, são 6 jogos, né? Com turno e retorno do grupo. E o primeiro destes ainda provavelmente será com um técnico interino e da forma que o Grêmio vem jogando nas últimas partidas contra o Laikidá. Laikidá que joga hoje, inclusive, né? Hoje tem, pelo Campeonato Colombiano, o jogo do adversário do Grêmio também. Então, as duas equipes jogando no mesmo dia. Em termos físicos, o desgaste é o mesmo de tempo de recuperação. Eles têm a viagem, né, pra cá. Tem a viagem, mas em relação ao jogo, né? Um jogou sim. no sábado, tem um dia a mais e tal. O Laikidá joga hoje contra o Independiente Santa Fé, 5h30 da tarde, aqui no nosso horário de Brasília. O Laikidá que até tá bem no Campeonato Colombiano, né? Um time pouco conhecido, mas é o 6º lá de um total de 19 times. 30 pontos, a mesma pontuação que o terceiro, que é o Santa Fé, e só um ponto atrás do Nacional de Medellín, que é o líder. Lá o Campeonato Colombiano tá bem embolado. A diferença do primeiro pro 7º, por exemplo, é de 2 pontos só. E lá na frente inclusive do Júnior Barranquilha, né? Que é o time da moda. Atrás do Laikidá, né? Então, e o time, esse adversário do Grêmio, tem o artilheiro do Campeonato Colombiano, inclusive, que é o Eraso, com 9 gols. Então, deve dar algum trabalho aí pro Grêmio. Apesar de não ser uma equipe tão tradicional, né? O pessoal acha que a equipe que não é conhecida não vale de nada. Chega na hora e se surpreende, porque já não existe... Claro, ainda existem alguns bobos no futebol, mas eles são cada vez menos. Pois é. Apesar de passar só um, é inimaginável que não passe o Grêmio, né? Não. Tem que... Aliás, é uma obrigação do Grêmio, né? Eu sinto... Sim. Tem no grupo só o atual vice-campeão da Sul-Americana, né? Que é o Lanús. Lanús chegou até a final da última Sul-Americana, perdeu na decisão pro Defensa e Justiça, que acabou de bater o Palmeiras aí na Recopa. Então, tradição de novo?
camisa, tá falando de história, Grêmio. Tá falando de time, de conceito de equipe coletiva, trabalho bem feito por treinador, de não exatamente qualidade individual de jogadores, mas trabalho coletivo do time. Não sei se é o Grêmio. Porque o Lanús é uma boa equipe coletivamente. O time que eliminou o São Paulo na última Sul-Americana. Né? O São Paulo que liderou muito tempo aí o Campeonato Brasileiro. Esse Lanús eliminou o São Paulo na temporada passada e foi vice-campeão da Sul-Americana. Era o mesmo papo do Del Valle. O Grêmio é favorito para passar do Del Valle. Tá falando de Clube Grêmio, tricampeão da América, camisa pesada? Concordo. Tá falando do futebol 11 contra 11, qual é o time mais encaixado coletivamente? Não sei se é o Grêmio, de fato não foi. Então, eu acho que a gente às vezes corre muito nesse erro, né? E me coloco também. Às vezes, quando a gente vai analisar lá o pote da Libertadores, a gente sempre pega, né? O Vélez, esse é um time tradicional. Aí pegam, sei lá, um time menos conhecido, o próprio Defensa e Justiça, esse é pequeno. Não é bem assim que tem funcionado o futebol ultimamente. Tá, mas individualmente, o que vocês acham? E aí não escancara o Grêmio? Não, acho que quando eu digo que o Grêmio tem obrigação de passar em primeiro, acho que o Calvin tocou em alguns pontos bem interessantes, principalmente a questão do futebol do Grêmio, que não tem apresentado um futebol de qualidade já tem algum tempo, mas tu toca em outro ponto importante, pessoal, as individualidades. O elenco do Grêmio tem qualidade, tem a promessa das contratações, que eu imagino que não tenham morrido agora só porque caiu o Renato e caiu o Grêmio da Libertadores, imagino que elas ainda vão acontecer. O Grêmio se reforçando, trazendo um técnico que, ao meu ver, se for confirmado o Thiago Nunes, acho um bom treinador. O Grêmio ainda pegando esse ponto da tradição, porque eu acho que isso realmente importa também. O Grêmio é favorito não só no grupo, como é favorito para a competição sul-americana. O Grêmio tem tudo para vencer a competição, então eu não vejo o Grêmio não classificando para as oitavas de final. Eu vejo como essa primeira fase, pelo menos praticamente com a obrigação, com todo respeito ao Lanús, que, como o Calvin trouxe, foi vice-campeão da Sul-Americana, a gente pode pegar que foi vice-campeão da Libertadores recentemente, então é uma equipe de bons anos recentes, mas o Grêmio, eu pelo menos colocava como um dos favoritos para a Libertadores. Chega na Sul-Americana como um acaso. Então, na minha opinião, o Grêmio tem que mandar bem nesse grupo, apesar do Lanús. Diria o Pato que é uma tragédia, se o Grêmio não atingisse a classificação. Vocês acham? Eu repito, né? A questão da tradição vai colocar sempre o Grêmio à frente das outras equipes. Agora, só a tradição ela não joga, não dá passe, não marca bem, não protege a área. Aí é trabalho não só individual, mas coletivo. E o coletivo do Grêmio, nesse momento, ele tá bem fragilizado, né? Tanto que saiu o treinador e que ainda não tem um outro técnico. Então o coletivo precisa ser recuperado. Não há dúvida de que o Grêmio tem ótimos jogadores individualmente, mas só isso não garante resultados, né? É preciso que o trabalho seja bom do treinador para que faça com que esses jogadores rendam o máximo que conseguem. E o Lanús já está com um trabalho um pouquinho mais ajeitado nesse momento pelos Beldia, como destaquei, vice da Sul-Americana, eliminando, por exemplo, o São Paulo. Ainda a Sul-Americana, depois de passar da fase de grupos, tem enfrentamentos contra adversários que estão na Libertadores nesse momento. Daqui a pouco pode alguma equipe considerada forte cair, ficar na terceira posição no seu grupo da Libertadores e disputar a Sul-Americana. Pode um Racing da vida aparecer na Sul-Americana, LDU aparecer numa Sul-Americana. Daqui a pouco algum brasileiro aí que a gente acha que é favorito cai, né? Pode ser surpreendido. Então, a Sul-Americana também tem esse ponto, né? Avança só o primeiro de cada grupo e depois tem confrontos contra times que estão nesse momento na Libertadores da América e pode aparecer até algum time forte que num grupo mais complicado acabe caindo e depois vire também um favorito, entre aspas, na Sul-Americana. E isso, Calvin Dalpisol, acho que acaba até valorizando ainda mais a Sul-Americana, né? Deixa ela com mais prestígio, com mais equipes de peso. E eu que já achava a Sul-Americana uma competição forte de peso, um título expressivo, acho que agora fica ainda mais. Por isso considero, claro, para o Grêmio o cenário ideal seria disputar o título da Libertadores, agora o cenário é outro.
joga a Sul-Americana. Mas vencendo essa competição, para mim, tá feito ano. Eu acho que o Grêmio vencendo essa competição, a Sul-Americana, é um título expressivo, tem tudo para ganhar e considero que seria um ano feito do Grêmio vencendo a Sul-Americana. Não é um título tão expressivo como uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. Talvez seja melhor priorizar essas duas competições. Talvez. Mas acho que a Sul-Americana, o Grêmio pode valorizar, se for campeão, pode comemorar bastante, que é uma taça expressiva. Por exemplo, até no grupo A da Libertadores, eu tô achando que o Universitário vai acabar sobrando, até porque os times peruanos têm se mostrado muito frágeis nas últimas competições sul-americanas. Então o grupo A da Libertadores tem Palmeiras, tem Defensa e Justiça, atual campeão da Recopa, ganhando do Palmeiras, e tem o Independiente Del Valle. Muito provavelmente, uma dessas equipes vai jogar a Sul-Americana. Vai jogar a partir das oitavas de final da Sul-Americana. Repito, acho que o Universitário vai ficar de lanterna desse grupo aí. Então, ou o Palmeiras cai, e aí vira forte, ou Defensa e Justiça, que é o atual campeão e que acabou de bater no Palmeiras, e o Palmeiras que bateu no Grêmio. Ou o Independiente Del Valle, que bateu no Grêmio. Então, por isso que eu não consigo ver esse favoritismo, assim, escancarado do Grêmio até para ganhar a Sul-Americana. Tem adversários aí que vão aparecer depois nas oitavas de final, fora esse adversário que eu acho mais perigoso pro Grêmio, que é o Lanús, o atual vice-campeão da Sul-Americana. Já o Inter na Libertadores, o grupo é fraco mesmo, né? Não tem como... E ainda classificam 2, diferente do Grêmio, né? Onde classifica na Sul-Americana 1. Inter são 2, embora eu tenha ouvido de todo mundo o seguinte... O Inter tem a obrigação de ser o primeiro. Tem ou não tem? Pois é, o Inter acho que sim. Vai lá, Calvin. Acho que sim. É um grupo realmente mais tranquilo, né? Tem brasileiros aí que pegaram grupos bem mais difíceis do que o do Inter, né? Tem o Olímpia ali como o time mais tradicional, mas o futebol paraguaio não tem feito grandes campanhas ultimamente. O Táchira da Venezuela, né? Acho que mete pouco medo. E o Always Red, que é essa altitude aí, que já conseguiu diminuir em uns 400, 500 metros, né? Da altitude original para onde vão jogar, que vai ser em La Paz, 3.600 metros. Ainda assim é altura, né? É complicação. Esse jogo aí, o primeiro jogo... É um inferno. Pode até ser o mais difícil, né? Porque é uma questão física de outra situação. Uma situação que o próprio Ramírez tentou diminuir um pouco, dizendo que está acostumado a treinar time na altitude, né? Porque era o técnico do Del Valle. Só que a altitude de Quito é bem mais tranquila em relação à de La Paz, né? La Paz é muito pior. Então, é um jogo mais complicado. Mas depois também vai pegar esse Always Ready em casa. E geralmente os times bolivianos, quando atuam fora da altitude, não fazem nenhuma força, né? Tomam, às vezes, até goleadas. Então, acho que sim. O Inter acabou caindo num grupo bom para poder passar em primeiro. Como... passar de fase é obrigação, né, da Dalpisol, ficar entre os 2 primeiros. Mas é o favorito também para passar em primeiro lugar, mas também vejo o Olímpia aí pegando por tradição, né, por como está indo a temporada do Olímpia, que pode ser uma encrenca para o Internacional, mas o Inter é favorito para passar em primeiro e passar de fase é obrigação. Até a missão do Internacional é mais, comparando, né, grenalizando, é mais fácil o Inter passar da fase de grupos na Libertadores que o Grêmio na Sul-Americana, levando em conta o Grêmio com apenas uma vaga. Mas é obrigação de ambos, de Grêmio e Internacional, cada um passar para a próxima fase da sua competição, né? Inter e Atlético nas suas chaves, em tese, são os favoritos. Claro que o Flamengo é gigante, Palmeiras e tudo mais, mas aí as chaves são um pouco mais parelhas, né? Comparando. Sim, a do Flamengo é bem complicada, inclusive, né? Tem o Vélez, que tem feito uma reformulação, botado um time mais de jovens que tem dado certo. Tem a LDU, que tem essa questão também da altitude lá de Quito. Embora agora com essa situação até do Grêmio ter jogado no Paraguai, a gente sempre fica, né, na dúvida se de fato vai jogar na altitude ou se daqui a pouco os brasileiros em alguns lugares não vão entrar e aí até são beneficiados podendo jogar em outro país fora da altitude, que é o fator que complica mais. E tem o La Calera, que é um time que está começando a investir agora, né? Já eliminou aí o Fluminense numa Sul-Americana atrás.
o time do Valdívia, né? O original, o Mago Valdívia. E o Flamengo, assim, ganhou aí a Supercopa do Brasil e tal, né? Foi campeão brasileiro. Mas até agora eu vejo a torcida do Flamengo não muito convencida do trabalho do Rogério Ceni. Tomou 3-0 do Vasco. Tá satisfeito lá não com o trabalho do Ceni. O Ceni vai realmente ter muita dificuldade para conquistar a torcida, mesmo campeão brasileiro, até pela forma que foi, né? Perdendo na última rodada, o pessoal também não ficou muito satisfeito. O time do Flamengo tinha condições, pelo elenco, de ser campeão com rodadas de antecedência e só foi na última rodada ainda perdendo e contando aí com o chute do Lucas Ribeiro para fora no último lance, que senão era o Inter campeão e o Flamengo nem o título brasileiro ia levar. Então, eu não duvido do Flamengo daqui a pouco tropeçar, não terminar em primeiro, correr algum tipo de risco, apesar da qualidade ser excepcional dos atletas, mas o trabalho do treinador ainda não encaixou e não empolgou a torcida. E alguns outros grupos bem parelhos, além desse do Flamengo, né? O que mais me chama a atenção é o F, que tem Argentinos Júniors, Atlético Nacional, Nacional do Uruguai e Universidade Católica. Esse aí não dá nem pra arriscar quem... Todos medianos, né? Medianos pra bom, né, Dalpizol? São boas equipes. Também tem o grupo do Fluminense, tá bem interessante. Fluminense com o River Plate, o Júnior Barranquilla e o Santa Fé, Independente de Santa Fé. E o grupo, ao meu ver, o mais complicado, o próprio Boca Juniors com Santos, Barcelona de Guayaquil e The Strongest com Altitude, né? Esse grupo aí também tá bem interessante. Temos alguns grupos, aliás, bem fortes nessa Libertadores. Pois é, mas o The Strongest é o mesmo caso do adversário do Inter. Pode complicar um ou no máximo 2 em casa. De resto, dança, né? Sim, mas ele consegue seguidamente roubar pontos de equipes fortes jogando na sua casa por conta da altitude, né? E por isso acho que o Internacional tem que ter essa certa preocupação até para terça-feira, por menor que seja o Always Red e desconhecido até certo ponto, o Internacional tem que cuidar bastante. Acho que o adversário à altitude é uma grande preocupação. Esse adversário do Inter pode ser comparado ao Ayacucho ou Calma? Não. Bem mais forte. Mais forte. A altitude é maior, o time também tem mais qualidade. Os peruanos hoje são, acho que é o pior desempenho. Acho que até pior do que os venezuelanos nas últimas competições, seja de Libertadores ou de Sul-Americana. Os peruanos vão muito mal, né? O Ayacucho era o terceiro da Liga Peruana, né? E, assim, nem conseguiu figurar ali, fazer alguma frente. E ainda tinha todo o contexto, né? De não ter jogado no ano. A primeira partida foi justamente contra o Grêmio. De não ter técnicos, jogadores que foram embora. Então tinha uma série de situações, era uma equipe totalmente despreparada. Mas para mim o futebol peruano é o pior nesse momento da América do Sul. Os bolivianos, especialmente no fator casa, mas às vezes até fora conseguem roubar algum ponto, né, e aí fazer a diferença no grupo, né? Quem consegue vencer lá na altitude sai na frente, porque não é para todos, muitos se complicam. E às vezes até essas equipes bolivianas conseguem avançar para uma fase seguinte, né? Só ganhando jogos em casa. Ganha os 3 em casa, perde os 3 fora, no saldo avança. Então, a gente já viu aí, foi o que? Acho que aquela de 2014, que o Bolívar chegou na semifinal da Libertadores. Foi uma Libertadores mais diferente, né? Com Bolívar, Nacional do Paraguai, o Defensor e o São Lourenço, né? Não tinha nenhum campeão da América na semifinal daquela Libertadores, mas o Bolívar chegou só na base da altitude, né? Vai em casa e aí fora às vezes até conseguia pegar um pontinho e lá na Bolívia fazia valer esse fator. Então, nesse momento eu vejo que a maior tranquilidade é enfrentar times peruanos. Pode ser até o mais tradicional, quer dizer, o mais tradicional tá vendo a sua situação se vai jogar a segunda divisão ou não, que é o Alianza Lima, né? Então, o segundo mais tradicional fica ali o Sporting Cristal, que está no grupo do São Paulo. Acho que o São Paulo se deu bem
Tem um Sporting Cristal, Calvi. tem um Rentistas estreando, né? O uruguaio também, os uruguaios nas últimas Libertadores têm sido decepcionantes. Então acho que os bolivianos podem até complicar mais a vida. E nesse caso o Always Ready, que até tem alguns jogadores conhecidos, né? O goleiro Lamp, ex-Boca Juniors, e o Arce, o atacante, que passou pelo Corinthians e pelo Sport. Uma notícia muito triste, viu? Gol da Roma. Putz. Mesmo tempo que o Manchester United também faz 1-0 contra o Burnley, gol do Greenwood. Manchester e Roma que irão se enfrentar na semifinal da Liga Europa. Tô ansioso pelo duelo com o Patinho aí. Massacre. Tô provocando. O United vai dar bofetadas na Roma. Aí sim, né? Vai comer vivo. Que barbaridade. Coitado do Pato. Massacrado. Massacrado. Tá de folga hoje, daí não dá pra brincar com ele. Não, ele comenta o Grêmio, né? Ah, ele comenta o Grêmio, bem lembrado, bem lembrado. Isso. Eu que... Falhou a memória. Mas sobre o Always Ready, Dalpizol, no domingo passado nós conversamos com o Júnior Viçosa, né? Atacante ex-Grêmio, que está no Brasil de Pelotas, e ele teve uma passagem muito rápida lá pelo Always Ready, e ele comentou como é um time organizado, em ascensão, uma boa equipe, ele destacou. Ele não conseguiu se adaptar lá à questão da altitude, né? Ele disse que ele sofreu muito, claro. A casa do Always Ready não é a mesma que vai jogar agora contra o Internacional, a altitude é menor, mas chama a atenção isso, né? Um jogador ficou ali 1-2 meses tentando se adaptar e não conseguiu, pela dificuldade da altitude, mas ele fez bons elogios a esse Always Ready e por isso me preocupa um pouco, porque a altitude é sempre um desafio enorme para as equipes brasileiras, né? Nós já vimos algumas vezes os brasileiros tendo reveses bem grandes assim na Libertadores com equipes de altitude grande. Tá, mas é uma vantagem justa ou injusta na visão de vocês? O fato deles usarem a altitude como fator de vantagem em cima dos outros clubes? Eu acho justo, Dalpizol, porque a casa deles teria que tirar esses times de lá, eles não podem jogar na sua casa, eu acho que faz parte, é ruim para nós, tem talvez uma questão médica que aí não cabe muito a mim, mas meu entendimento me parece justo porque é a casa desses times, teria que tirar eles de lá para jogar Libertadores, não me parece correto. A FIFA já pensou nisso, né, Calvin? São condições que existem. Sim, mas a FIFA tentou dar uma prejudicada neles, mas acabou não confirmando. Não tem como, né? São várias equipes que jogam por lá. O Always Ready até, entre aspas, está sendo prejudicado, porque tem que jogar em La Paz, não pode jogar de fato na sua casa, né? Lá era 4.200 metros, se não me engano, até eles iriam, num primeiro momento, tentar jogar em Potosí, que era 4.000, e aí não pôde também, desceu para La Paz 3.600. Então já faz uma diferença aí de uns 500, 600 metros que eles vão perder. Mas ainda assim, né, 3.600 é muito alto. De qualquer forma, é o lugar que eles estão acostumados a jogar, né? De fato, é claro que não dá para fazer exatamente o mesmo tipo de comparação, mas é de algum time que joga numa região que faz mais calor, num outro que faz mais frio, tem os russos lá que jogam na neve, né? Condição climática e de efeito, de temperatura, de altitude ou não, depende de cada região. Onde o clube está estabilizado, onde está estabelecido, né? Onde é a sede, é onde tem que jogar. Esse é tão penoso para quem vai para lá que o nome do aeroporto lá é El Alto, onde eu passei mal também. El Alto, 4.200. O aeroporto. Já é uma tortura. É demais, né, Caturela? Chegou a correr por lá, ô Dalpizol? Na verdade, eu tentei fazer a volta olímpica. Eu fui com a seleção lá com o Zagallo, lembra? Vão ter que me engolir. Sim. E aí a seleção ganhou e eu consegui furar o esquema da segurança. Eu entrei e fiz a volta. Dei um drible no repórter da Pálida e ele não conseguiu. Só que passei mal depois, né? Eu nunca viajei para um lugar com grande altitude, assim, da Dalpizol, para saber, mas imagina a dificuldade, até para caminhar, subir uma escada, né? Deve ser
No aeroporto é para descer do avião. Desceu do avião, tu já sente a altitude. E alguns jogadores mais do que outros. De repente, né, gurizada, até a escalação também, ela fica em cima de quem resiste mais, né? Se tiver um titular que sente muito, pode ficar de fora ou não? Também tem uma avaliação da parte física, e ainda mais agora, né, que também tem esse fator Covid, né? Alguns atletas já tiveram essa doença e foram afetados no pulmão, né? E age muito no pulmão, e aí a capacidade de respiração, capacidade de ter o fôlego em dia é diferente. Então é mais um fator também a ser analisado, né? Se daqui a pouco alguns jogadores que foram mais afetados também tem mais dificuldades na altitude. Eu até estava vendo, acho que semana passada teve uma entrevista do Casemiro para a ESPN, no Bola da Vez, ele falando que na casa dele ele tem lá não sei se uma espécie de estúdio, de câmara, algo do tipo assim, que ele faz os treinamentos dele, que ele consegue até regular essa questão para treinar como se fosse na altitude. Ele simula ali uma situação em que traz ali o ambiente em que ele está como se fosse o da altitude, e aí ele treina ali e depois, claro, na hora do jogo ele não joga na altitude, mas ele se sente até melhor preparado fisicamente. Mas tem já essa tecnologia, só que, claro, deve ser muito caro, então é para os atletas do mais alto nível que tem essa condição de bancar. Pois é, e vão ter que se disciplinar, e o Inter leva 2 médicos, né, o Katsurayama? Sim. Mas o Inter não vai levar, a informação do nosso Lucas Dias é até que não vai levar os cilindros de oxigênio, né? Mas vai acompanhado de 2 médicos. Eu realmente tenho essa curiosidade. Espero conhecer alguma vez alguma cidade aí com altitude para entender um pouquinho. Não, mas tem que conhecer, né, Dalpizão? Tem algumas que são bem, e lembrou bem o Calvin aí, como Quito. É alta, mas não é tudo isso, né? Judia um pouco, mas não na proporção do que ocorre em La Paz. 2.800, né, se não me engano, que é Quito, até... Isso. É alto, dá uma complicada, mas dá pra aguentar. Agora, 3.000, quando chega quase 4.000, né, deve ser um negócio de maluco mesmo. Bogotá é 2.200, eu já fui algumas vezes, já dificulta um pouquinho, né? Mas pouca coisa. Por isso que os bolivianos são os mais temidos nesse caso, né? E aquele que era o Real Potosí, né? Que era o mais temido quando aparecia ali na Libertadores. Todo mundo queria fugir, e não é um clube grande, pelo contrário, não tem expressão nenhuma, mas assustava por isso, né? Não, e aí jogava no Brasil, tomava, às vezes 4, 5, só que jogava lá, os caras começavam a chutar de qualquer lugar, né? Parecia assim que não faz a menor diferença. Passou do meio de campo, já experimenta um chute no gol que o goleiro tá tonto, a bola vai de um outro jeito. E funcionava, né? Muitas vezes eles, nessa pressão inicial aí, conseguiam um gol, depois deixavam pro segundo tempo, quando o time adversário já tava sem fôlego, atacava de novo na pressão e vencia o jogo. Pois é, e a qualidade técnica deixa por menos. Eu lembro que aquele The Strongest tinha um baixinho, né? Como é que chamava? Um pequenininho na frente. Esse. E mais um número 10 que jogou no São Caetano. O Pablo Escobar. Isso, que era o maestro do time deles, né? Verdade. Eles o Narigudo Escobar. Isso. E o Chumaceiro também jogou no Brasil, depois veio pro Sport Recife, ganhou o apelido de Schweinsteiger. Comparação com o Schweinsteiger, mas não durou muito tempo, não. Pois é. Então, a altitude sempre é uma polêmica e algo para ser administrado, né? Não sei se não foi a Argentina que tomou 6 lá da Bolívia? Tomou, com Messi e tudo. Quando é que foi aquilo? Era o Maradona ou técnico ainda? Era o Maradona, era 2009, provavelmente, para a Copa de 2010. Pois é, e foi um mega fiasco. 2009. Tô catando aqui na Wikipedia. A Argentina de Maradona com Messi, olha, alguns nomes de peso, bastante peso. Essa Argentina tomou 6-1
Só o Lúcio Gonzalez fez o gol da Argentina. Marcelo Moreno marcou pra Bolívia um dos gols. Pois é. Eu lembro de ter visto, e foram poucas vezes que falaram da Argentina, do D'Alessandro jogando, né? Eu lembro que o D'Alessandro jogou, foi naquela decisão contra os argentinos na Copa América, né? Na Venezuela, que ele até tentou segurar uma bola na linha de fundo. Não foi esse, ô Calvin? Agora, se não me falha a memória, eu vou ficar devendo, eu acho. A memória tá indo aos poucos já pra essas situações mais isoladas. Não, eu lembro vagamente, eu estava nesse jogo, mas acho que foi também. Foi por ali. Agora o Torino perde um gol. Tá louco, velho. Pode perder um gol desse. Tá secando aí o time do Pato? Não, quero ver gols nos jogos, é bom. Bom. Jogos com muitos gols. E aí o cara perde ali na frente do goleiro. Aí não tem como, né? Era pra provocar o Pato, mas até não falei, o Manchester tomou o empate, né? 1-1, Manchester e Burnley, e o Cavani entrou agora, né? O Cavani que tem alternado aí entre titularidade e reserva pela questão da idade, mas até vem de bons momentos nos últimos jogos. E o detalhe curioso do jogo é que o goleiro do United, o Henderson, tá com um boné pra frente ali, né? Até aqui no futebol sul-americano de vez em quando é comum, né? O Klemer às vezes até jogava de boné, até de noite, né? Aí já não fazia muito sentido jogar de boné à noite. Tá aí o refletor. Mas tem um pouquinho de sol, o goleiro botou o boné. Tem o refletor, mas tem o patrocínio às vezes, né? Esse tem patrocínio, de repente imagina o REC de goleiro, se não ia ter patrocínio por tudo quanto é lado. o patrocínio com boné dos times goianos, né? Sempre nas entrevistas pós-jogo tem que botar o boné. Bem lembrado, bem lembrado. Eu não tô lembrando até que tem outros, mas enfim. Eu tava vendo aqui o Atlético de Madrid fez 5-0 no Eibar. Eibar, não sei como é que pronuncia esse. Eibar. É o time do Belk. Time do Belk, 5-0. Eibar. Então o Calvin e o Pato estão se dando bem hoje e o Belk... Grande, Rogério Belk. Deu mal. 1h mais 19 minutos, nós vamos até as 14h, depois o Tarde de Futebol com algumas entrevistas, enfim, abordando a dupla Grenal e o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo em casa e, claro, também projetando a Libertadores da América por parte do Internacional. O Calvin, onde é que vai jogar? Em que posição? O Tyson e quem é que sai para aplaudir no banco? Pois é, primeiro que é difícil assim dizer quem é que sai, porque nem tá muito definido quem é que tá, né? Qual é o time titular do Inter nesse momento? Não sei, algumas peças. Quem é o Lucas Ribeiro ou é Zé Gabriel? O Caio Vidal ainda faz parte do time titular ou já não faz mais? Ou é o Palácios? O Patrick é titular da ponta esquerda ou da ponta direita? Tem muita dúvida nesse time. Eu acho que ele não tem ainda o time titular. Então, onde é que entra o Tyson? Se o Patrick for titular da ponta direita, o Tyson entrar na ponta esquerda. Se o Patrick for titular da ponta esquerda, não sei, eu acho que o Tyson não vai jogar na direita. Mas o Tyson também não vai entrar como esse meia volante. Talvez o Patrick vire esse meia volante pro Tyson ser o ponta esquerda. Eu não imagino o Ramírez mudando o esquema para deixar um meia central atrás do atacante, né? Como num 4-2-3-1, por exemplo. Não imagino o Ramírez fazendo isso. Então, não sei quem é que sai, porque não sei quem é que tá, na verdade. Mas eu imagino que deve ser um trio final com o Patrick, com o Tyson e mais um. Um meio de campo com Dourado, Edenilson e mais um. Seja lá Praxedes, Maurício, Bosquilha quando voltar. E aí o Tyson de um lado, com o Patrick do outro, ou o Patrick por dentro. Eu não sei ainda exatamente o que é o time titular do Ramírez, nem se vai ter de fato um time titular do Ramírez, ou se ele vai ir modificando de acordo com o adversário, como ele tem citado nas entrevistas coletivas, né? Falou agora na última da questão dos centroavantes, que contra o Aimoré ele jogou com o Galhardo porque ele queria mais
associação, mais aproximação dos jogadores. Em outra partida ele pode querer mais jogo aéreo, aí ele vai botar o Guerreiro. Em outra partida ele pode querer mais velocidade no comando do ataque, aí vai botar o Yuri Alberto. Então ele não me parece que vai definir 11 e se não tiver nenhuma suspensão, nenhuma lesão e um jogo for no domingo e o outro jogo for no outro domingo, ele vai repetir esses 11. Ele parece que é um técnico que gosta de mudar a escalação de um jogo para o outro por questões táticas e técnicas. Então, não sei, acho que o Tyson vai ser titular, mas não consigo dizer quem sai porque eu não sei quem é que está dentro. Tá o Palácios dentro, o Maurício dentro, o Caio Vidal dentro. Quem é o outro? Acho que o Patrick tá dentro. E não vai ser na do Patrick que o Tyson vai entrar. Mas vocês acham que é bom, é legal, porque motiva todo mundo girar o time? Ou vocês acham que é ruim porque dá insegurança? Começando com o Lucas Dias. Eu acho que eu pelo menos acredito que rodar o elenco e não na questão da insegurança, mas fazer todo mundo entender que não existe o famoso lugar cativo dentro do time é importante. Mas aí nessa questão, pelo menos envolvendo o Tyson, eu pelo menos não vejo como o Patrick ser o reserva do Tyson. Acho que daí era algo até que eu e o Calvin conversamos ontem aqui no ar, no Tarde de Futebol de sábado, sobre talvez o Patrick jogar naquele trio de meio-campistas e aí o Tyson jogar de extrema esquerda, porque eu, pelo menos na minha visão, vejo o Patrick como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e do Inter, pelo menos para mim, ele é o melhor jogador, pelo menos há 2 temporadas. E apesar de não ver agora um grande momento, mas é um dos expoentes técnicos do Internacional e eu acho que ele tem vigor físico também, principalmente para desempenhar uma dessas funções do meio-campo. E aí, e vocês concordam? Penso diferente. Eu vejo que é do estilo de cada técnico, não vejo um certo ou errado. São maneiras que os treinadores buscam trabalhar, né? A gente vê que aqui no Brasil acho que fica um pouco mais essa cultura, né, de saber o time do 1 ao 11, a escalação que não se modifica com facilidade, a não ser por um cartão ou uma lesão. Em outros locais, talvez a cultura seja diferente. Aqui a gente teve mais parecido, assim, com mudar todo o jogo, o Sampaoli no Galo. Vai perguntar para qualquer setorista do Atlético que acompanhava o trabalho do Sampaoli, ninguém conseguia cravar a escalação. Fulano, domingo joga o Galo, já estamos no domingo, me dá aí a provável escalação do Atlético. O cara citava ali uns 14 jogadores, pelo menos, né? Entre aqueles ali, daqui a pouco Tá, mas o time jogou na última rodada com os 11 e esses 11 estão disponíveis para a próxima rodada. Por que ele não vai repetir? Porque ele não repete. Ele vai de acordo com o adversário. Um adversário exige uma situação, ele coloca um jogador. Outro adversário exige outra situação, ele vai colocar outro jogador. E assim ele vai. Não é por lesão ou suspensão, é parte tática. É um adversário que vai marcar mais em cima, o outro que vai jogar retrancado. Depende de uma série de fatores. Então, o Sampaoli fazia isso. O Abel Ferreira mais ou menos tem feito isso no Palmeiras, mas aí também talvez seja um pouco mais por conta do acúmulo de jogos em sequência, né? Que aí ele também reveza por parte física. Mas tem treinadores. O Jesus, por exemplo, já gostava mais do 11 bem definido. E é um técnico também de fora. Mas é um técnico que gostava mais de definir o 11 e se o Flamengo puder jogar sempre com aquele 11, vai jogar sempre daquela maneira. Se a gente for puxar mais os outros times, o Manchester United, por exemplo, não tem exatamente um 11 definido, tem 14 jogadores, e aí vai revezando. O City do Guardiola, tão elogiado Guardiola também, tu não consegue saber quem é o centroavante do Manchester City nesse momento, se é o Agüero, se é o Jesus, se é o Bernardo Silva, se é o De Bruyne, o ponta-direita é o Mahrez, ou é o Ferran Torres, o esquerdo é o Sterling, ou é o Foden, muda todo o jogo, né? Então, para alguns lugares a cultura é essa, para outros é diferente. No caso do Ramires, ele está trazendo a sua cultura para onde a gente não está tão acostumado a ver esse tipo de situação. Pois é, gente, é que o jogador brasileiro vai para a Europa, ele aceita e não chia
Aqui o jogador é xarope, começa a manifestar um certo descontentamento, né? O brasileiro não é disciplinado nesse sentido também, né? E o Lucas? Tem também, falem aí, gurizada. Tem também a questão, Dalpizol, cultural, né? Do jogador mesmo. A gente conversou até mais ou menos nessa linha hoje com o Kleber Xavier, auxiliar técnico da seleção brasileira, sobre essa questão. Ele, pelo menos, não acredita que seja algo cultural, na visão dele. Eu discordo dele. Para mim é algo cultural, sim, mas na visão dele é algo de dia a dia do trabalho. Para ele não se trata de ser uma cultura de futebol brasileiro ou de futebol europeu ou futebol asiático, que seja. Mas ele acredita que seja uma questão desenvolvida no dia a dia. E aí, Katsurayama? Oi? Katsurayama foi bater o ponto, Dalpizol. Já tá entrando aqui no estúdio. Mas até sobre essa questão ainda, Dalpizol, que a gente conversou bastante hoje com o Kleber Xavier e eu gosto desse tipo de conversa com profissionais da área porque, assim, a gente tem as nossas opiniões, nossas convicções, mas nada melhor do que conversar com um profissional que trabalha no dia a dia, né? Então, assim, eu discordei dele nesse sentido, mas também foi uma conversa bem legal que a gente teve hoje com o Kleber Xavier e ele também falou sobre essa questão do Tyson e sobre a utilização do Tyson nos últimos anos. E eu questionei ele sobre a escolha pelo Tyson em 2018. Porque muitas pessoas viram a convocação do Tyson para a Copa do Mundo como acabou sendo um erro da comissão técnica da seleção brasileira, do Tite, do Kleber Xavier. E aí eu até questionei ele, né? E na minha pergunta mencionei a questão que muitas vezes a gente acaba criticando ou falando de algo, mas também falta a gente ter o contato diário, nesse caso, com o futebol ucraniano. E o Kleber Xavier falou que na convocação do Tyson para a Copa do Mundo de 2018, que foi disputada na Rússia, que ele esteve evoluindo nesses últimos anos e que, principalmente, ele trabalhou com o Tyson em 2008 aqui com o Tite também. Que o Tyson evoluiu muito no seu amadurecimento e no seu entendimento de jogo. Eu vejo isso também como uma grande virtude que qualifica ainda mais essa contratação do Inter. Porque o Tyson que esteve aqui em 2008, ainda muito jovem, era um Tyson de ponta que priorizava correr, a correria, como a gente gosta de falar aqui no Sul, para esses jogadores mais jovens de lado. Mas o Kleber Xavier destacou que o Tyson, nesses últimos anos na Europa, no Shakhtar Donetsk, evoluiu muito no seu entendimento de jogo, o famoso saber correr, né, Dalpizol, que a gente questiona muito. Ele perdeu de um lado e ganhou de outro, né? Exatamente, ele pode até ter perdido nessa questão física para correria, mas agora ele pelo menos sabe correr, né, que é o que a gente destaca muito no futebol, o saber correr para não cansar, para cansar menos, saber onde está, ocupar os espaços, e que o Tyson amadureceu muito nesses últimos anos, e aí ele pode desempenhar tanto essa função de extrema esquerda, que ele mesmo já desempenhou no Internacional, ele vinha desempenhando no Shakhtar, mas que também o Tyson tem qualidade e sabe como jogar por dentro, jogar centralizado e costurando por dentro o futebol dele, e não só como extrema esquerda. Pois é, Dalpizol, vejo o Tyson sendo utilizado mais pelo meia do lado esquerdo, né? E aí, provavelmente, o Inter vai ter que provavelmente deslocar o Patrick para uma das pontas. Imagino que ele vai entrar nessa função, porque hoje ele é um jogador mais técnico, um jogador mais inteligente de movimentação do meio de campo, de distribuição de jogo, organização da parte ofensiva. Por isso, é um jogador que imagino que vai ser muito diferente do que nós conhecemos do Tyson, né? Pelo menos que o torcedor colorado conheceu do jovem Tyson que fazia o correrio, aquele. É um jogador que disse que vai poder sim ser utilizado como um ponta, né? Pode ainda atuar pelo lado esquerdo, mas não é mais o jovem jogador que corre muito. Então eu imagino que ele vai ser utilizado mais um meia pelo lado esquerdo ao invés do extrema. Será que vai ser, claro, um nível técnico melhor, mas estilo assim, Rafael Sobis ou Calvin? Que assim, na característica foge bastante, mas eu imagino Tyson ajudando
bem o Inter. Assim, que talvez por ele voltar da Europa e ter toda a idolatria, vão esperar um Tyson goleador. Nunca foi goleador na sua carreira, né? Tyson não é um goleador. Não esperem que ele chegue aí e meta 20 gols no Campeonato Brasileiro, que não vai acontecer. Se o Tyson fizer 10 gols no Brasileirão, eu acho que já vai estar num número até acima, assim, porque ele não é um goleador. Não é o atacante que chega lá e mete gol o tempo todo. Então ele ajuda na construção, ajuda na criação de jogadas, faz gol de vez em quando, mas não é a principal função dele, principal característica dele. Então eu acho que o que ele pode fazer é ajudar a melhorar o entorno, a melhorar outros jogadores, a fazer com que outros jogadores ganhem mais confiança e melhorem também o futebol ao redor. Mas do Tyson individualmente, o que eu tô esperando é a organização de jogo, até a liderança, né, desse caso. Não sei nem se o Tyson daqui a pouco vai pegar a braçadeira de capitão, né, porque tinha muita contestação, né, nessa braçadeira do Rodrigo Dourado, e o Tyson era o capitão lá no Shakhtar Donetsk. Mas o que é bom evitar e já deixar bem claro o Tyson não é um goleador e nunca foi um goleador. Então não dá pra esperar, o Tyson tá chegando da Europa, tem que meter 20 gols aí no Brasileirão, porque não vai acontecer. Eu vi que ele também chegou a ser utilizado como centroavante no Shakhtar, né? Claro, eram exceções, raridades, mas quando o Shakhtar queria um ataque mais rápido, o Tyson vestia no modo de dizer, né, a 9. E aí, claro, um centroavante de maior velocidade, às vezes até um falso 9, mas um jogador polivalente, né? Jogador que eu acho que vai ser mais utilizado como meia esquerda, mas fica aí algumas opções para o técnico Miguel Ramírez de usar o Tyson. Pois é, vamos ver como é que ele vai se enquadrar e quem vai abrir espaço para ele. Tem um outro detalhe também, a gente não sabe quem é do Inter que possa ser negociado. O Inter quer de todo jeito repassar pelo menos 2 jogadores para dar uma aliviada na grana, né? Tem isso? Mas é 90 milhões, né, em vendas que prevê no orçamento do Inter. O necessário seria 90 milhões em vendas. E mas aí dos quem salvos, tem mercado? Né? Quem é que tem aí? Praxedes? Yuri Alberto. Paramos por aí? Tem o Vinícius Tobias, né, com essa especulação aí que existe durante as semanas e que de fato existe o interesse do Shakhtar no Vinícius Tobias, mas não sei se essas vendas aí chegariam em 90. Pois é, e aí até o próprio Maurício, que ainda não comprovou, mas é jogador de seleção brasileira de base, né? Mas o que conversei com Augusto Cury na época, André Cury, melhor dizendo, André Cury, sobre o Praxedes, pelo menos o que ele nos passou é que existiu sim a proposta pelo Praxedes. O Inter negou. Em todos os dirigentes do Inter no qual conversei negaram essa proposta pelo Praxedes, mas essa proposta que o André Cury confirma é de 50 milhões, né? Então é um valor considerável. Faltaria 40 milhões nessa conta de 90 que o Inter precisaria fazer em vendas. Mas será que os 50 são todos do Inter? Tem mais isso, e ainda mais que o Inter tem uma dívida com o André Cury. Um percentual do Flu? Isso. Parece que 70% do Inter. 70%. Mas já é uma boa grana, né? Pra quem tá precisando. Sim, com certeza. E aí tem que ter a concordância. Geralmente, Inter ou Grêmio, quando eles não têm 100%, eles querem determinado valor pelo percentual deles, né? Porque daí o que negocia lá com Fluminense, com a parte do empresário, né? Sim. Mas qual que era o time? Shakhtar Donetsk. Aí também tem a questão do jogador, né? O jogador querer ir pra lá, né? Porque nesse momento ir pro Shakhtar é uma ótima equipe para desenvolver jovens, que busca muitos brasileiros, mas também tu sabe que a chance de ficar por lá uma eternidade é gigante, né? Tem muito jogador que vai lá pro Shakhtar achando, não, vou lá fazer uma ponte aérea, né? Vou lá pro Shakhtar, jogo 2 anos e depois vou pra um grande do futebol europeu. Só que o Shakhtar não negocia dessa maneira, né? Vai lá pro Shakhtar pra ficar a vida no Shakhtar, se depender deles. Pois é, aquela região tá em conflito também, né? Tem essa já também. Faz muito tempo que eles estão jogando fora, né?
Pois é. Que o estádio deles foi atingido lá, a Donbas Arena foi atingida naquela época, aí o Shakhtar teve que se mudar todo para jogar na capital, lá em Kiev, então tem uma série de fatores agora também. Tem uns avanços aí dos russos ali nas cercanias e bate um desespero na Ucrânia, né? Não é simples se mudar para lá, não. Pois é. O jogador leva em conta aí, mas eu acho que até mais em cima do que o Calvin falou, de repente para lá e não sair mais, né? O próprio Tyson é um dos exemplos vivos aí, né? Que tinha algumas propostas de futebol italiano, que ele já estava num bom tempo lá no Shakhtar e queria ir para um outro local e não conseguiu, né? Então, eu lembro do William, quando ele queria se transferir para o futebol inglês, ele teve que ser negociado com o Ange da Rússia, que tinha lá uma amizade do presidente do Shakhtar com do dono lá do Ange, que depois até faliu lá, que acabou. E aí o William conseguiu ir pro Ange. Aí do Ange ele depois conseguiu ir pro Chelsea, mas transferência direta o Shakhtar estava negando de todo jeito. E vários outros, né, que tiveram que ficar o contrato inteiro e sair meio que brigados e tal para poder jogar em outros clubes. Aí teve o Fernandinho, que foi pro Manchester City, Douglas Costa, que foi lá pra Alemanha, né, pro Bayern de Munique, mas sempre uma complicação deixar o Shakhtar. Agora se fala, se cogita, ou via as redes sociais, no Lucas, ex-Grêmio, voltar pro Grêmio, hein? Ele que tá na Itália, né? Lucas Leiva, que tá na Lazio, né? Isso. O Grêmio sondou, pelo menos, não sei, né? Já tá com 34 anos. O que o Katsurayama e o Lucas acham disso? Pois é, pessoal, na ideia de rejuvenescer o elenco, por mais que exista uma relação muito boa com o Lucas, acho que é um grande jogador, mas na ideia de rejuvenescer, trazer um jogador de 34 anos para a função de volante, que o Grêmio tem tantos, e daqui a pouco é o camisa 5, não vejo que faria muito sentido essa contratação, não. Eu também... Aí também vai aquela questão, né? Se foi criticada a situação do Thiago Santos pela questão da idade, Lucas Leiva também, né? Porque o Thiago Santos ainda assim tinha a questão de ser uma necessidade. O Lucas Leiva, de fato, é uma necessidade que o Grêmio tem de volantes que saibam sair jogando, que tenham qualidade no passe. Porque eu, pelo menos, vejo com qualidade. Eu vejo essas qualidades no Darlan, por exemplo, que é muito pouco aproveitado e mal aproveitado no Grêmio há um bom tempo. Eu já acho difícil por conta do Lucas Leiva querer sair do futebol europeu nesse momento. Ele é titular da Lazio. 30 jogos que a Lazio fez, ele iniciou em 23. É titular da Lazio lá na Itália. E uma Lazio que joga Champions League, que joga as principais competições, que é o time briga grande sempre da cidade, ali. Né, Calvin? Joga na capital, né? Então... tá na frente, inclusive, da Roma nesse momento. Isso. Mas, assim, jogador que é titular de uma equipe da Série A italiana, né? Ou seja, está numa grande liga, está numa equipe que joga competições europeias, seja a Champions, seja a Liga Europa. Nesse momento está na zona da Liga Europa, mas na última temporada esteve na Liga dos Campeões. Não teria porquê, né? Só se ele cansou do alto nível, mas... Pensando só assim na condição do atleta, ele não está em declínio, ele não está já escanteado, assim, sem espaço no futebol europeu. Não, é titular de uma das principais equipes do futebol italiano na atualidade. Sabe que me questionaram ontem qual é a grande diferença ou as grandes diferenças do Inter para o Grêmio enquanto elenco? Na minha opinião, são os pontas. Vocês concordam ou tem mais? Porque o Grêmio tem um monte de pontas, né? E o Inter não. Pois o Inter tem aí o Patrick, né? Que agora tá vivendo uma fase ruim. Depois já não tem mais aquele confirmado, né? Tem o Caio Vidal, que agora tem até jogado menos. Depois já o Maurício foi testado ali na ponta. O Palácio se chegou faz pouco.
de fato, o Grêmio revela muitos pontas também, né? Os pontas do Inter, eles não conseguem se firmar, de fato, na equipe, né? Tem agora lá o Guilherme Pato no Cuiabá e já estava na Ponte Preta na última temporada. O Peglo não é exatamente um ponta, mas não tinha a posição dele, então teve que se adaptar por ali, não rendeu. De fato, o Grêmio tem pontas mais fáceis, assim, né? Que tá vazando sai o estúdio. ponta e já chega outro. E por isso até se contesta um tanto a utilização do Alisson, já que tem novos pontas querendo espaço. De fato, acho que a parte desses pontas e a revelação do Grêmio é mais fácil que a do Inter. E eu acho que também na questão dos centroavantes, né? O Inter tem 3 grandes jogadores e o Grêmio tem 1. O Grêmio tem o Diego Souza, o Inter tem Paulo Guerreiro, Thiago Galhardo e Yuri Alberto para essa posição. Além dos pontas também, vejo essa grande diferença entre os pontas do Grêmio e do Inter, mas acho que ali nessa posição também de centroavante tem uma grande diferença. Tem favorável sentido. ao Inter. Tem sentido ali. Se não contar com o Diego Souza, é desesperador pro Grêmio, né? O Churin e agora tá lesionado e também nunca entregou, por enquanto não entregou nada ao Grêmio, né? Então... Tá difícil. A esperança cai no Ricardinho. Oi? A esperança cai no Ricardinho, né? E é um outro tipo de centroavante, né? Não é aquele grandalhão, bola aérea, faz o pivô. É um jogador bem mais baixo, franzino, de mais movimentação. Outra característica. E o Inter, além de ter 3 bons jogadores, ele aí tem a versatilidade e o jeito diferente de jogar dos 3, né, Calvin? Também. Tem o Guerreiro, é mais ali bola aérea, faz bem o pivô. O Thiago Galhardo já é de mais aproximação, né? Aquele centroavante, mas que gosta de armar o jogo também, de dar toques curtos. E o Yuri Alberto, especialmente quando precisa de velocidade, né? De uma enfiada de bola que o centroavante ganhe na corrida do zagueiro para finalizar. Ele é mais esse cara, né? Porque tem muita velocidade, muita explosão no curto espaço. Então são 3 centroavantes com características diferentes e por isso que o Ramires não parece que vai definir exatamente um titular e esse cara vai jogar 5 partidas seguidas se puder. Vai variando. E pro caso do Guerreiro até é bom, né? O Guerreiro já tá numa idade em que de fato não vai aguentar 4, 5 jogos seguidos. Então joga uma partida, descansa outra, entra depois num segundo tempo, né? Acho que nesse sentido o Ramires conduz bem a utilização e os minutos de cada atleta. Nós estamos falando em vendas. O Galhardo é outro que não é novo. O Galhardo, se tiver interesse, certamente vai ser da Arábia, do Japão, China, Coreia. E aí a grana é maior só pro jogador, pro clube não, né? O que já aconteceu, né, Dalpizol? Aconteceu na temporada passada. Final da temporada passada teve a negociação em que o Inter liberou de fato o Thiago Galhardo, mas o clube árabe acabou voltando atrás, e até na época conversei com o empresário do Thiago Galhardo, que revelou, né, que o Thiago Galhardo teve uma grande frustração por esse negócio não ter sido concluído, né? Teve o clube árabe acabou voltando atrás na contratação do Galhardo, e isso ali foi reta final de Campeonato Brasileiro, o Inter ainda brigando pelo título, mas o Galhardo quase acabou dando adeus ao Inter e indo jogar na Arábia. Pois é, e depois caiu um monte de produção. Agora ele fez os gols contra o Aimoré, né? Mas ele perdeu bastante espaço e parece ter perdido de mostrar qualidade. Foi justamente aquele momento em que o esquema foi modificado, né? Ele tinha se adaptado muito bem jogando numa dupla de ataque, seja ele mais avançado ou de segundo atacante, né? Mas ele não perdeu essa veia goleadora jogando ao lado do Guerreiro ou depois com outros ao lado dele. E quando houve a troca, né? Saiu o Kudê, depois chegou o Abel. Quando o Abel estabeleceu, fez aqueles testes, uma hora era 4-4-2 em losango, depois já definiu um 4-2-3-1, aí 4-1-4-1, o time encaixou. O 1 ali isolado na frente do Galhardo não rende, né? O Galhardo precisa de jogadores perto dele, em volta dele, para o futebol dele aparecer. Então, naquele momento caiu, de fato, bastante o rendimento. Esse vai voltar a ser o que era, né? Porque com o próprio Ramires não há um sistema com 2 atacantes. Joga ali na frente.
Até no último jogo contra o Aimoré teve uma aproximação maior do Patrick e do Palácios, mas também era o Aimoré, né? E o Aimoré naquele dia estava numa fase terrível e com o jogo 10 contra 10 prejudicou muito mais o Aimoré. O Aimoré sentiu muito mais a ausência de um jogador do que o Inter, né? Então o jogo ficou muito fácil também pro Inter encher de gols a equipe do Aimoré. Pois é, pesou bastante a fragilidade do Aimoré, né? Porque o Inter vinha de 2 empates, né? Com o Grêmio e com... Não, derrota pro Grêmio e empate com o São José. Isso. E até, assim, especialmente contra o São José, o Inter criou chances para vencer o jogo. O Fábio foi um dos melhores em campo. Então ali não dá para exatamente cobrar que o Inter estava com dificuldades de criação. Poderia dizer que estava com dificuldades de pontaria. E contra o Grêmio não. Aí já foi um jogo mais travado, que o Inter até teve 2 chances mais claras, mas foi um jogo realmente de chances reduzidas. E aí contra o Aimoré, novamente o time criou grandes oportunidades, mas dessa vez aproveitou essas chances. Quem é que foi melhor nos jogos? O Fábio contra o Inter ou o goleiro do Caxias contra o Grêmio? Não, o Fábio contra o Inter. O Grêmio... Não, mas o Ângelo... Só pro Ângelo que aquela defesa é um milagre do Pitol, né? Porque... E não é nem aquela defesa do... Não, mas o goleiro estava bem posicionado, por isso fez uma defesa parecer fácil. Não, ele estava até fora do gol, né? Porque ele foi abafar o cruzamento do Ferreira e aí a bola sobrou na pequena área pro Elias. Então, quando o Elias chuta de volta para onde a bola veio, o Marcelo Pitol, ele tá fora do gol. Ele tá ali na segunda trave, se a bola vai no gol, é gol. Qualquer parte do gol seria gol, porque o Pitol não conseguiria nem esticar o braço para tirar a bola da direção do gol. A sorte é que foi para fora do gol e aí caiu justamente no colo, nos braços do Pitol. O Ângelo enlouqueceu. Olha aqui, o Luiz Fernando deve ser negociado no meio do Grêmio, isso? Saiu da concentração? Não deve... E aí, assim, por que ele ficou? Ou a justificativa técnica para a permanência do Luiz Fernando ao final da temporada 20? Nenhuma, né? Mas o Grêmio exerceu o direito. Só a preferência do Renato. Até agora o Renato não tá mais aí. Pois é, quem é que vocês acham que logo o David Braz saiu? Quem é que vocês estão imaginando que vai sair na sequência do Grêmio também? Paulo Vitor e o próprio Luiz Fernando. Acho que devem ser os 2 nomes também ali do elenco que não devem ser aproveitados, né? O Grêmio, eu acredito que se chegar uma proposta de fato pelo Paulo Vitor, vai liberar, não? Força não vai fazer. E aí foi até o que se eu não me engano, foi o Cláudio Derich que falou sobre essa situação do Paulo Vitor, ou até o presidente Romildo Bolzan falou na coletiva que concedeu após aquela vitória contra o Pelotas, que foi a mesma que foi no dia da chegada do Rafinha, que foi a volta do Renato, dos titulares. Ele falou que se chegasse a proposta pelo Vanderlei e pelo Paulo Vitor, iria negociar os dois. Se chegasse por apenas um, iria ficar com o outro. E aí, com a saída dos dois, iria atrás de mais um goleiro experiente para o grupo. Pois é, e o Everton? Vitor Ferraz também, né? Vitor Ferraz e Everton. E Everton Cardoso, é verdade. Everton Cardoso que tem um salário desses aí, se eu não me engano, é o mais alto, né? Ele recebe 550. É muito dinheiro, né? Mas o Renato quis, né? E o Grêmio levou a pior na troca. O Luciano foi bem lá no São Paulo. Era o problema... Oi. Não, era o problema de simplesmente não ter meio que um debate ou algo assim, né? O Renato quer, se der pra não comprometer a parte financeira e entregar aquilo que ele quer, tá entregue. Não tem uma discussão assim, por que tu quer? Faz sentido? Peraí, não, vamos debater futebol aqui, vamos analisar. Eu acho que isso aqui não faz sentido, não tinha uma discordância, não. Né? Renato falava e tal, o Thiago Neves. Tá, mas peraí, o Thiago Neves acabou de ser rebaixado com o Cruzeiro, foi um dos pontos aí de discordância lá. Não, mas na minha mão vai render. O Renato disse que na mão dele vai render, então toma aí o Thiago Neves. Mas que conversa é essa?
Que análise é essa? E agora vamos ver se isso vai mudar. Né? Na do Thurin ele disse, se não for o Thurin eu não quero o outro. Aí o Grêmio foi lá e contratou o Thurin. E viu no que deu, né? Vamos ver no que vai dar agora, se de fato aparecerão mais profissionais para debater situações e proteger o Grêmio de algumas contratações que, quanto assim, menos pessoas estão envolvidas, é mais difícil de dar certo, né? Porque é uma opinião só que é dada e pronto e acabou, e não é discutida, não é debatida, não é analisada. Olha que escreveu, né? Olha que escreveu o Marco Alfaro, em seguidinha, recados aí da nossa audiência com a turma do estúdio. Olá, Dalpisol, o Luiz Fernando era preferência do Renato. E o Patinho que disse, ele é mais completo que o Ferreirinha. Será que o Patinho disse isso? Eu lembro do Renato defendendo o Luiz Fernando no lugar do Ferreira, porque ele dizia que o Luiz Fernando entregava mais elementos para ele, né? Que o Ferreira ainda era muito verde. Né? Pois é. Nos treinos, né? Que o Luiz Fernando estava entregando mais e que nós da imprensa não estávamos vendo. E por isso estava escalando o Luiz Fernando à época. Aqui o Maurício da Costa. Oi, Lucas, tu sabes por que o Calvin Correa acha o Thiago Nunes e o Lisca tão diferentes? Eu não entendi porque ele acha errado o Grêmio cogitar um como plano A e o outro como plano B. Um abraço. Pergunta do Maurício pro Calvin. Estilo de jogo, né? O Thiago Nunes, especialmente na época do Atlético Paranaense, era um técnico que buscava mais ser o protagonista do jogo, né? De ter a bola, de buscar o ataque mais trabalhado. Com o Lisca que foi vice-campeão por um gol, né? Ficou atrás da Chapecoense. O Lisca não é um técnico de valorização, de posse de bola, de muita criação. Se tiver o espaço, ele ataca o mais rápido possível. Se tiver que ficar na defensiva, ele fica sem nenhum problema e joga nos contra-ataques. Então é um estilo diferente. Primeiro, acho que o Grêmio tem que definir de que forma quer jogar. E aí não é condenar nenhum estilo. Pode o Grêmio, então, querer jogar dessa forma, de contra-ataque. Mas então que busque treinadores especialistas nessa forma de jogar em contra-ataque. Ou se quer jogar valorizando a posse de bola, como era o Grêmio do Renato até um tempo atrás, que busque os treinadores que valorizem essa posse de bola. Agora, o que para mim não faz sentido é vamos num de posse de bola e no outro de contra-ataque. Aí não. Ou é um estilo ou é outro. Define bem o que tu quer pro teu time e faz o perfil daqueles treinadores que se encaixam mais nesses pré-requisitos. Então o Lisca, que eu acho que faz um excelente trabalho no América Mineiro, só que não é o estilo habitual do Grêmio, de troca de passes, de valorização da posse de bola no meio de campo. É um jogo mais direto. Pega a bola, 1, 2, 3 toques, aí se tem um espaço já faz a enfiada, já joga em velocidade, perdeu a bola, marca um pouquinho mais atrás em alguns momentos, em outros sobe a marcação, mas não é um técnico adepto da valorização da posse de bola. Uma pergunta antes de mais recados. Se o Mano Menezes não tivesse ido há poucos dias para a Arábia Saudita, seria uma boa opção para o Grêmio? Hoje me perguntaram, fui comprar um ovo em conserva ali no mercadinho e o proprietário me perguntou. Não acredito. Acho que os últimos trabalhos do Mano Menezes já não eram positivos. O Grêmio tem que sonhar bem alto aí para a sequência da temporada com a capacidade de investimento que tem. Não acredito mas Thiago Nunes é mais técnico que o Mano? Olha, eu pensando hoje, eu gostaria mais de ter um Thiago Nunes do que um Mano Menezes. Hoje. Eu acho que tem que pensar no jeito que o Grêmio quer jogar. Antes de mais nada é isso. O Grêmio quer um jeito de futebol mais próximo do Renato, por exemplo, que foi vencedor no Grêmio, mas com algumas diferenças, por exemplo, na marcação, que com o Renato eram encaixes individuais e com o próprio Thiago Nunes não é assim que trabalha a marcação, mas pelo menos em questão de posse de bola, propor o jogo, são jeitos parecidos de atacar, pelo menos. Ou o Mano Menezes, que tem uma ideia de jogo que não tem nada a ver nem com o Thiago Nunes e muito menos com o Renato Portaluppi. Acho que o Grêmio, antes de mais nada, tem que estabelecer a forma com que quer jogar, com o que seu grupo pode entregar,
e aí sim estabelecer, que nem o São Paulo fez. O São Paulo fez entrevistas com mais de 10 técnicos. O presidente Júlio Casares falou em coletiva, quando anunciou o Crespo, fez entrevista com mais de 10 técnicos. Primeiro estabeleceu a forma com que o São Paulo queria jogar, com que seus jogadores poderiam jogar, avaliou também as qualidades e carências do seu grupo, e aí estabeleceu uma lista de técnicos, uma forma de jogar, e aí fez diversas entrevistas. Eu acho uma ideia também muito legal de fazer contratações, porque sugerir Lisca e Thiago Nunes é fácil, são 2 técnicos que tiveram bons trabalhos, o Lisca ainda vem tendo um bom trabalho no futebol brasileiro. Então, sugerir por nomes é muito fácil dentro do futebol. É só jogar um monte de nomes numa lista e entregar pro presidente Romildo Bolzan e ver quem que ele acha melhor. Mas também o trabalho, claro que tem que funcionar na parte tática, mas os resultados, eles acabam sendo preponderantes. Se tu tiveres um treinador com as tuas ideias e ele não tiver ganho nada, aí tu não contrata. Oi? O Mano Menezes também estava até queimado já a imagem dele aqui no Brasil, né? Não só pelos últimos resultados ruins, rebaixamento do Cruzeiro, chegou no Bahia e acho que até piorou o trabalho do Roger Machado e por isso que saiu, né? Mas também pela sua conduta, né? Especialmente aquele caso lá do jogo do Flamengo, que teve lá a acusação do Gerson, né, de injúrias raciais do Índio Ramírez, e o Mano dizendo, isso aí é malandragem, né? Por isso que tu tem que tomar bico do Daniel Alves. Que treinador faz isso? Eu acho que isso aí fechou as portas no momento, assim, para o Mano Menezes treinar os grandes clubes brasileiros. Por isso que ficou tanto tempo fora e agora foi lá para as Arábias, ser um pouco esquecido. Quem sabe faz um trabalho bom por lá e aí depois volte com a imagem já menos fresca na memória do que ele falou. Mas tem gente que vai lembrar sempre. E ontem ele até já estreou com vitória, né? Isso. Até teve na ESPN ali, Al Nassr e Al Sadd, venceu o time do Xavi, né? O ex-meia do Barcelona, tá treinando lá no Catar, jogo da Liga dos Campeões da Ásia. Mas, especialmente essa conduta do Mano Menezes e essa fala aí, né? De dizer para outro jogador, tu tem que tomar bico do Daniel Alves. Isso aí não é conduta de treinador, né? Ele ficou bem cotado por ter passado pela seleção brasileira, né? Para observação internacional, isso pesa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Também por títulos que ele conquistou no passado, lá no Corinthians, depois no próprio Cruzeiro, antes do rebaixamento. Então isso vai acrescentando no currículo, mas, de fato, né? Os últimos trabalhos do Mano, eles foram muito ruins. E aí não tem jeito que salve. Até porque ele já, digamos assim, é um técnico de estilo de jogo que não é o preferido da maioria. Que é esse estilo mais de fechar a casinha, jogar em contra-ataque, ter pouca posse de bola, o popular retranca, né? Muitos chamam a retranca. O Mano Menezes, se a gente for falar, qual é o estilo que mais se aproxima ao Mano? O técnico ofensivo ou defensivo? Eu acho que vai chegar num consenso de defensivo, de mais retranca do que ataque total. Então, o estilo ele já não é muito agradável para muita gente. Alguns gostam, adoram, um estilo mais defensivo, é de cada um. Mas um estilo que já está cada vez mais impopular, né? Cada vez menos defensores da retranca. E aí não tem nem o resultado, aí não sobra nada, né? Para aqueles que gostam mais da posse de bola, do ataque e tal, quando o cara perde, ainda assim se valoriza pelo menos a iniciativa. Tentou jogar. Finalizou bastante, às vezes até tem mais posse, mais finalizações e não converte isso em gol e toma um gol. Mas o jeito, os 90 minutos são agradáveis de serem vistos. Há boas jogadas, boas tabelas. No caso do time que joga na retranca, quando tu tem o resultado é ótimo, né? Tu fala ali, olha só, 30% de posse de bola, dei um chute no gol, ganhei o jogo. É isso que conta, futebol é bola na rede. Quando tu não vence, tá, sobrou o quê? Nada, né? Eu me defendi, eu não chutei no gol, eu não tive a bola, eu não fiz nenhuma jogada, eu só parei jogo com falta, eu não fiz absolutamente nada de vistoso aos olhos de quem aprecia futebol e ainda perdi o jogo. Então não sobrou absolutamente nada. E acho que é nesse sentido que o Mano Menezes, com os últimos resultados, vem se apresentando.
não tem o futebol bem jogado ou bem visto pela maioria e também já não tinha mais os resultados. Muito bem. E assim, vamos ficando aqui com o nosso Dupla em Debate de domingo. Vem aí na sequência o Tarde de Futebol aqui na Grenal.